Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um Nodecast, seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, João Risolero. Delton Silva, mais um dia? Mais um dia. Cara, antes de mais nada, cumprimento aqui de novo. Esse é o primeiro episódio. Todo rabiscado, é. Porra, que da hora, cara. Vamos dedicar 10 segundos para falar disso aqui. Nossa, precisaria de um episódio inteiro, cara. Foram 13 horas rabiscando e tem um pouco da história da minha vida aqui. Um pouco de história. Então, galera, ó, seguinte, dá uma olhada nisso aqui, ó. Bastante história do João Risolero aqui, ó. Qualquer hora a gente conta um pouquinho dessa história. Então, Nossa, vai. Manda pergunta, que esse vai ser legal, né? Manda pergunta. O que significa isso aqui e tal. Aí você vai respondendo nos stories. Vai, tem bastante coisa aqui, história da vida toda. E por falar em história, hoje, senta que lá vem, né? Nossa, hoje é incrível, bicho. Hoje, com muito prazer. Primeiro, só lembrar que você errou de novo, né? Podcast, tecnologia e inovação, mas tá tudo bem. A cada episódio você vai mudando. Você achou que você não ia pegar, você caiu no pulo de novo. Então, hoje, com muito prazer, a gente recebe aqui Cláudio Voivodic, diretor de TI da Arco. E ele tá rindo na minha cara aqui só, Claudinho. Você sabe, né? Porque ele tinha certeza que ia errar seu sobrenome. Mas falou certinho. Falei certo? Falou certinho, como que é? Voivodic. Que pouco combinado, o nosso foi igualzinho. A mesma coisa. Não falou certinho, falou totalmente diferente. Claudinho, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter topado. E começa contando pra gente, cara, quem é o Cláudio Voivodic e como é que você veio parar nesse mundo maluco do varejo, cara? 2002, tá? Eu entrei no varejo, ainda era universitário ainda nessa época, estava terminando a faculdade e entrei na Richards. Quando eu entrei na Richards, eles estavam terminando a implantação do ERP deles. E aí tinha uma implantação de módulo fiscal, meu primeiro projeto foi esse. E, assim, foi uma escola. Assim, a Richards, para mim, foi uma escola de varejo, uma escola de negócio, porque, como estava fazendo implantação de ERP, tinha que estudar muito sobre negócio. Peguei a parte fiscal, então tive que estudar muito tributário. Logo fiscal no Brasil, você fiscal tá no Brasil. Exato. Não, mas cara, isso é um negócio bem legal, assim, eu tenho orgulho de falar isso, porque putz, eu era um universitário, não entendia nada disso. E aí, na hora ali, eu tive que mergulhar, e foi algum tempo fazendo essa implantação. Eu sei que fiquei 10 anos na Richards, né? Eu entrei quase 10 anos, 9 anos e quase completando 10 anos. Eu entrei no final de 2002 e saí em 2011, final de 2011. Eu saí no meu finalzinho lá na Richards, o responsável pela área fiscal e o responsável pela área contábil, antes de desenhar qualquer processo novo, vinha conversar comigo e pedia para ajudar nos desenhos. Então eu falei, cara, aprendi alguma coisa assim com ele. E aí foi isso, assim, na Richards foi uma escola de varejo, uma escola de negócio. Saí depois da Richards, fui convidado para ir para a Reserva, convite do meu mestre e mentor José Alberto. José Alberto foi meu chefe na Richards, depois ele saiu e foi ser sócio na Reserva, e depois ele me convidou para ir para lá. Cheguei na Reserva para estruturar uma área de tecnologia. Implantar um RP. Nossa. Implantei o Lynx lá, implantei o RP inteiro, implantar uma parte de loja e montar uma área de tecnologia. Não tinha praticamente ninguém de tecnologia, tinha alguém de infraestrutura, mas para fazer mais helpdesk, umas 2 ou 3 pessoas lá que ajudavam nesse time. E aí eu fui para montar, de fato, estruturar um time de tecnologia na Reserva. E meu primeiro projeto lá, a primeira coisa que eu identifiquei de oportunidade na Reserva foi com parte logística. Eu plantei o RP, já tudo começou a rodar e tal, e aí falei, deixa eu entender aqui como é que tá a logística. Eu vinha de um desafio grande também da Richards, a Richards tinha passado por um desafio grande logístico, e eu tinha estudado muito sobre soluções de WMS lá. E aí quando eu cheguei na Reserva, eu falei, cara, deixa eu entender como é que tá isso aqui e tal. E aí vi que, putz, era uma boa oportunidade, assim, o centro de distribuição da Reserva ainda tinha muito pouca tecnologia, era relatório de separação, os operadores saíam com papel, folhas e folhas de papel para separar, o estoque todo organizado, regiões, assim, por tipo de produto, né? Então, calça fica num lugar, camisa fica em outro lugar, para poder fazer toda essa parte de separação. Isso que ano você está falando, Claudinho? Isso foi 2011, já início de 2012. Eu entrei no finalzinho de 2011, mas eu comecei a falar sobre WMS, foi 2012 já. E eu falei, putz, não, vamos desenvolver
WMS naquela época era muito caro também, né? Assim, a reserva ainda era uma empresa começando e tal, e eram só grandes empresas que tinham soluções de WMS. Hoje em dia já popularizou um pouco mais, você tem soluções mais simples, mais hoje opções, né? tem mais opções. Mas naquela época, você ter uma solução de WMS era algo, tinha que ter um investimento pesado. E ali, putz, cabeça de startup, cara, não, vamos ver, vamos tentar fazer aqui. Aí fui conversar nessa época eu era o gerente de tecnologia, o José Alberto era o diretor de tecnologia. Eu fui conversar com ele, falei, pô, Zé, cara, tem essa oportunidade aqui, o que você acha? Ele, pô, vai em frente, vamos fazer, liberdade total, faz aí. Falei, tá bom. Fizemos lá, juntei com uma outra pessoa que eu já tinha trazido para a empresa também, a gente foi. Cara, é isso, não tinha time, né? Eu fui para estruturar área de tecnologia, não tinha time ainda. Então, cara, a primeira versão da WMS, literalmente eu codei. Eu fui lá, digitei código e tal. A gente fez e começou a implantar por partes o WMS. Mas aí foi engraçado, e isso liga muito acho que com a minha história, assim, de ser meio que empreendedor dentro dos lugares onde eu estou participando, ou ter que se virar para achar uma solução, né? Porque quando a gente estava com a primeira versão pronta do WMS, o WMS ele roda em uns coletores móveis, né, para o operador poder circular pelo estoque, bipar as peças, fazer todo o processo de picking. E aí, assim, a hora que a gente foi fazer o primeiro teste em loco, porque por enquanto estava tudo em bancada, né? Pô, desenvolve aqui, testa o coletor, funciona, tal. Vamos fazer o teste em loco, vamos andar lá nos corredores do CD e não tem Wi-Fi. Pô, Como é que vai funcionar o coletor sem Wi-Fi? Aí, putz, ligo lá, falo, Zé, cara, a gente vai precisar ter Wi-Fi aqui, como é que a gente faz? Como é que é o processo? Pô, não tinha muito tempo de empresa ainda, né? Falei, tem alguma empresa que a gente chame aqui para fazer a instalação do Wi-Fi? Ele falou, cara, Cláudio, tem não, cara, mas vê o que você precisa aí, e pode tocar. E aí foi isso, aí comprei lá uns APs, aí pedi ajuda lá, o pé direito do CD era bem alto, pedi ajuda lá pro pessoal da própria logística, falei, ó, tô trazendo um time aqui que vai passar com cabo e tal, mas a gente precisa botar os APs. Esse time aqui falou que só passa cabo aqui na parte de baixo. A parte de cima vai ter que ser a gente mesmo. Aí ficava subindo nas empilhadeiras lá, botava aqueles cintos de segurança, subia na empilhadeira. Eu mesmo fui passando cabo, coloquei AP. E essa foi a primeira versão. E assim, o legal disso, isso é outra coisa bacana de contar, que assim, esse WMS, lógico, ele foi evoluindo. Hoje já está muito diferente dessa primeira versão que a gente construiu, mas continua sendo, até hoje, continua sendo uma solução própria que a gente tem. Hoje tem um time grande que toca isso. Mas assim, putz, a gente passou a última Black Friday, cara, sucesso total. A gente não mexeu um dia de prazo para poder fazer a Black Friday. Era expedindo 40 mil, 42 mil pedidos por dia na semana de Black Friday, e assim, sem nenhum gargalo. Então, cara, solução muito bacana. Foi devidamente testada, né? Foi devidamente testada. Tipo assim, quando você fez isso, a reserva deveria ter o quê? Sei lá... Era muito pouco. Era muito décimo. A gente não tinha e-commerce, né? Então, tudo foi evoluindo, né? Nessa época era um WMS muito voltado para uma solução de atacado, para fazer separação de poucos pedidos, mas num grande volume. E eram poucas lojas ainda na reserva nessa época, e era só mais operação atacado e loja, né? Depois veio o e-commerce, aí a gente falou, cara, esse e-commerce é um mundo um pouco diferente, os processos de picking, de separação tem que ser diferente. Então a gente foi evoluindo muito a ferramenta, foi adaptando e evoluindo muito a ferramenta. Mas foi bem bacana. E então é isso, assim, eu tô no varejo então desde 2002, um tempinho, e de reserva 12 anos. Reserva, a gente apresentou como área em co, só explicar um pouco. Então era reserva, e aí até 2020, 2021 teve o deal com a Arezzo, e a reserva passou a fazer parte do grupo Arezzo & Co. Então formou esse novo grupo. Tem a Arezzo & Co como controladora, e tem esse novo grupo Arezzo & Co, que ficou sendo o grupo que as marcas de vestuário. As marcas de vestuário. Legal. Sensacional, cara. E a gente falou muito já, né, sobre intraempreendedorismo, e é uma marca muito forte da reserva, né, cara? Eu conto, Claudinho, aqui, a gente tem o prazer e tivemos o privilégio de acompanhar uma parte desse crescimento da reserva, e é um perfil das pessoas que lá estão serem intraempreendedoras, assim, é bem legal. O nível de autonomia, responsabilidade e senso de dono, assim, bem marcante isso. Eles estimulam bastante isso, né? Eu acho que isso a empresa chegou onde chegou, cresceu rápido do jeito
que foi muito por conta disso, assim, porque tiveram, primeiro, tiveram pessoas muito importantes que passaram ali pela reserva e que estão lá até hoje, né, assim, pessoas com muita qualidade técnica, muita qualidade com esse espírito de empreendedor. E eu acho que cada área ali da reserva acabou tendo quase que uma sorte, podemos dizer assim, né? Foi meio que uma conjunção de ter esses empreendedores, né, nessas áreas Mesmo e na mesma hora e conseguiram fazer a empresa crescer tão rápido. Isso é incrível. Mas uma coisa que é bem legal que chama a atenção nessa história dele é que corrobora o motivo da qual a gente se tornou parceiro da reserva, né? Fornecedor ali. Que, cara, não eram grandes pedidos, não tinha um grande volume, mas já estava se pensando em tecnologia para isso. E quando veio a pandemia, também cada um na sua casa, o lockdown e tudo mais, e aí veio a preocupação de, cara, como é que a gente vai gerenciar esses times remotos, né? E aí já começaram a olhar para isso, coisa que agora muita gente ainda nem tá olhando, a reserva já estava olhando naquele momento, né? Total. Cara, eu não sei se eu já te contei essa história, Claudinho. Eu já contei pra Claudinha, pro próprio Rony, pro Nandão. A reserva surgiu num momento da vida da YouMold, onde, cara, você imagina, nós tínhamos um modelo antes que a gente atendia pequenos negócios. Sabe aquele eu empreendedor que queria uma marquinha e tal? Só que, bicho, nós tínhamos 2.000 e tantos clientes ativos e o nosso desafio era torná-los pagantes. A gente tinha um modelo freemium que a galera saía usando e daí a gente tentava converter. Chegou a pandemia. 30 dias depois, dos 2.000 e tantos, já tinha caído para 100 e poucos. Cara, nós não tínhamos receita. Quase quebramos. Ia fechar, né? Ia fechar. E aí, por sorte, vamos chamar, caiu a reserva, apareceu a reserva, e aí nós tivemos uma reunião, e aí o negócio foi indo, e ali começou uma segunda etapa da vida da YouMold. Então, eu até brinquei com o Rony, e, enfim, falando que, cara, assim como tem o livro da reserva, assim que a gente colocar o nosso no ar, vai ter um capítulo exclusivo ali, contando os nossos bastidores, porque foram bem marcantes, assim, nos colocou num outro patamar. E foi bem isso, foi bem no momento onde pandemia, cada um da sua casa, e aí como é que se comunica, como é que vê, como é que... E aí começou toda a nossa história, que a gente estava até fazendo as contas, né, Claudinho? Completamos 4 anos agora, em março. Que show, inclusive. Acho isso muito legal, assim, eu acho que são meio que os pontos de virada, né? Esses desafios fazem a gente ter que meio que se reinventar e dali você sai mais forte, né? Ou fecha as portas, realmente, quando você não consegue, mas na maioria das vezes, assim, os exemplos que a gente pega, você acaba saindo mais forte. É isso, até um fato bem interessante, assim, da relação que a gente tem com a reserva, a gente começou com um módulozinho para gerir coleção. A gente mesmo, pô, e por que não faz tal coisa, por que não faz tal coisa? Eles sempre nos deram autonomia de falar, cara, mas como é que você faria? E quando a gente vê, a gente tá lá no meio, assim, se enfiando em reunião, dando opinião como se a gente estivesse lá dentro, e aí vários módulos nasceram e evoluíram graças à abertura que a reserva trouxe. E o Mold Day nasceu disso também, né? E o Mold Day é um resumo que a gente faz do último ano, ó, tudo que a gente conquistou até aqui, o quanto que a gente evoluiu, e daqui para frente que a gente vislumbra fazer junto com vocês. Então, uma visão de futuro, já propondo novas soluções. E aí nasceu com a reserva, né? Que agora a gente está implementando em outros clientes também. O modelo de montanha, né? De ter uma visão de longo prazo, de pensar trimestre a trimestre. Então, temos muito motivo de gratidão. Legal, bacana. E o Claudinho, pô, tava desde, né? Nós começamos juntos a história e isso. até hoje desdobrando. E por falar em história... Sensacional, cara. Hoje, né, Claudinho, a gente, além de falar de varejo e tudo mais que a gente adora, a última vez que eu estive na reserva, o Claudinho... Acho que tinha alguém para entrar na reunião, né, Claudinho, que ia atrasar, não me recordo. Eu sei que a reunião ia começar um horário, a pessoa avisou, estava esperando uma pessoa chegar. Ele falou, cara, enquanto... Aí começaram a contar de um Instagram que ele tem, aí eu falei, cara, pô, que história legal aí. A galera falando de sistema, de não sei o que, ficou eu e o Claudinho no canto, e ele contando da história incrível, que eu não vou dar detalhe, que você vai contar muito melhor que eu, de uma experiência que ele teve e ainda está tendo com a família dele, que o cara, além de ser empreendedor, ele tinha um desejo de construir uma casa, e aí é contigo. Aí, na hora que ele me contou essa história, ele abriu o PPT e começou a contar, eu falei, bicho, desculpa, isso aí nós vamos ter que contar no podcast, cara. Então, Claudinho, conta isso, pelo amor de Deus, de onde que veio essa ideia e... Não, isso é um projeto bem bacana, um projeto pessoal bem bacana. Surgiu isso, ele começou esse projeto em 2015, mais ou menos.
Eu tinha acabado de me casar novamente, 2014, e aí em 2015 conversando com minha esposa, com a Mari, a gente conversando, putz, e aí vamos comprar um apartamento? Vamos comprar um apartamento no Rio de Janeiro, como é que vai ser? Putz, grana tava curta, a gente olhava, putz, tem que se endividar aqui, financiamento 35 anos, os apartamentos não são tão bons, o que a gente vai conseguir, faz sentido, pô, ficar nessa selva de pedra. E a gente, os dois sempre foram muito ligados à natureza, né? Assim, a gente sempre teve história da vida dela era assim, a minha também era muito ligada à natureza. Eu cresci, meus avós tinham um sítio, então eu crescia, puta, lá no meio do mato e tal. E nessa época, o meu irmão estava morando em Lumiar. Lumiar, ele não sei se chama distrito, ou quase que um bairro de Nova Friburgo, ali na região serrana do Rio de Janeiro. Meu irmão, ele trabalha no INEA, que é o Instituto de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e ele estava alocado lá em Lumiar. E a família dele tinha um sítio por lá também. A família da esposa dele tinha um sítio por lá que eu já conhecia, já tinha ido algumas vezes. E era uma região que eu gostava muito. Comecei a frequentar lá com a Mari. E aí, até por conta disso, nessa época também a mãe da Mari estava já aposentada, querendo se mudar daqui do Rio, de sair também de um grande centro. E a gente falou, putz, vamos lá para Lumiar, de repente você curte. A gente levou ela algumas vezes lá, ela curtiu, acabou alugando uma casa, fizemos uma mudança dela para lá. Então o Lumiar começou a ser um lugar que a gente frequentava com frequência. Final de semana. E essa conversa, né, de comprar apartamento no Rio e aí frequentando o Lumiar, e a gente falou, putz, por que a gente não... Cara, vamos continuar morando de aluguel mesmo, que é o que dá para fazer agora. Por que a gente não compra um refúgio aqui para fazer um plano B de vida, alguma coisa assim, ser uma casa de final de semana e no futuro, de repente, sei lá, o dia que a gente se aposentar, lá na frente, não sei, o que a gente vai deixar para os filhos, né? A gente sempre fala isso, o que a gente vai deixar para os filhos? Cara, de repente pode ser isso daqui. E falou, tá bom, vamos começar a procurar. Vamos procurar algum lugar e tal, só que a gente tinha alguns desejos, assim, né, que eram quase que pré-requisitos, assim, né, a gente falou, pô, isso tem que ser um lugar com muito verde, muita árvore, tem que ter água, meio que isolado, não queria, porque Lumiar também teve uma parte ali de Lumiar, né? São Pedro, você tem Nova Friburgo, que é o município, e aí você tem você tem Muri, São Pedro da Serra, Lumiar, ficam em torno ali de Nova Friburgo. E São Pedro é um pouquinho mais turístico, Lumiar já teve meio que uma exploração imobiliária meio forte, então você vê que as pessoas compravam terrenos grandes e faziam lotes menores, as casas muito próximas umas das outras, você abre a janela, já dá de cara com a casa do vizinho. Isso era meio que um pré-requisito nosso, assim, putz, se a gente for comprar alguma coisa, a gente queria ter sossego, queria ter paz, ser mais isolado. Então, era o que a gente estava buscando. A gente saiu, começou a conversar com alguns corretores e tal. Bom, vou falando, eu só vou meio que adiantando aqui as coisas. E isso comprar o terreno foi em 2016. Deixa eu até explicar um pouquinho pra galera aqui o que a gente vai fazer, né? Então, onde a gente tá aqui agora? Aqui na central. Então, a gente vai fazer um formato diferente, né? Então, ele trouxe o notebook, a gente vai projetar aqui esse PPT que o João falou, e a gente vai acompanhar junto, cara, essa história aqui, essa linha do tempo que ele vai narrando pra gente aqui, ó. Exatamente. Então, em 2016 foi quando a gente, de fato, fez a compra do terreno, e aí a compra do terreno ela já começou engraçada, porque foi assim, a gente vinha procurando bastante, né? Vários terrenos, e tinha que caber no bolso também. E aí a gente acabou pegando um corretor local e ele começou a levar a gente em alguns locais que ele achava que iam ser interessantes pra gente. E era muito parecido com o que a gente não queria, né? Lugar ou já de loteamento, ou cheio de vizinho, ou sem árvore nenhuma, já só pasto. E aí a gente falando com ele, putz, não é isso, a gente quer um lugar com muito verde. Ele falou, mas olha esse pasto verde, não é nem esse verde, é árvore. Ele, tá. E aí a gente passou o dia inteiro rodando com ele, a gente foi em vários locais e nada agradável. E a gente quase desistindo, assim. Aí teve uma hora que ele falou, putz, acho que eu peguei o que vocês querem. Um lugar onde o homem não chegou ainda. Acho que vocês já sei o que vocês querem. Vou levar vocês num lugar aqui que eu acho que vai agradar.
E aí, só que ele falou, na hora que ele falou isso, ele falou, soltou uma frase, assim, quase que baixinho, assim, mas eu e a Mari, a gente escutou, e a gente olhou um pra cara do outro, que ele falou assim, é meio sujinho, mas vocês vão gostar. Aí, a hora que ele falou isso, eu olhei pra cara da Mari e falei, meio sujinho, cara. O cara vai levar a gente onde, cara? Que isso? E aí, a gente foi pro terreno que ele queria mostrar pra gente, e a gente chegou lá, era uma floresta. Uma floresta, quase que uma floresta virgem, assim, sabe? Árvore pra tudo quanto é lado, mato alto, assim. E aí a gente, putz, o olho brilhou, né? A gente chegou, viu aquilo, o olho já começou a brilhar. Aí eu virei pra ele na mesma hora. Eu falei, cara, por que você falou que esse terreno é sujo? Não tô vendo lixo, não tô vendo nada aqui. Ele falou, vou contar a árvore que tem aqui. Nossa. Pra cultura da região, o que acontece? As pessoas compram lá pra fazer agricultura, para criar gado, criar porco. Então o cara tem que ter espaço. E esse terreno que a gente comprou, que a gente acabou comprando depois, ele estava dentro de uma reserva florestal. Então você tem uma restrição enorme para tirar qualquer árvore ali. Você tinha que aproveitar os espaços vazios que estavam, mas o resto você não poderia mexer. Uhum. Então, assim, para eles, aquilo era sujo, é um terreno sujo, né? Você não pode limpar o terreno, que eles chamam de limpar o terreno, né? Então, putz, eu falei, Eu imaginei que o sujinho era cheio de barro, sei lá. eu imaginei que ele ia levar a gente num aterro sanitário. Cara, um lixão, alguma coisa. Não sei, cara, mas aí foi incrível, foi isso. Aí a gente chegou lá nesse terreno, aí, putz, terreno maravilhoso e tal. Você falou, cara, é isso. Achamos, é esse caso, né? E assim, aí quando eu fiz essa apresentação, uma das coisas que a gente fala, isso é uma foto real, tá? Do local, uma foto de drone, a casa ali. A casa já mudou muito, você estava em processo de construção ainda. E o terreno é o que tá aqui dentro? Não. O terreno é isso tudo? É isso tudo. Assim, são 190 mil metros, João. Nossa. É um vale, por isso que o nome ali a gente passou é Vale das Borboletas, porque a gente está num vale, então é morro de um lado, morro do outro. E a gente tem uma vertente inteira de um morro, é uma floresta que ela sobe, vai até o divisor de águas no alto desse morro, aí é a divisa do terreno. Mas é uma floresta fechada, eu nunca fui lá ver minha divisa. Isso que eu ia perguntar, você já conhece o terreno inteiro? Não. Quanto você quer de privacidade do vizinho? 100 metros? Não, assim, mas a gente tem, aqui passa uma estrada, então a gente tem um sítio próximo, tá uns 900 metros, mas tem vizinho. Sensacional. Já dá pra fazer o parênteses aqui, né? De você pegar e falar pros seus filhos, né? Tá vendo? Onde alcança a vida. E aí, assim, era isso, por que ter uma casa na floresta, né? E foi muito dessa explicação que eu dei, assim, de a gente falar, putz, a gente não quer colocar tudo que a gente tem agora aqui, putz, num apartamento apertado na cidade onde eu vou abrir a janela e vou dar de cara pra um outro cara. Eu quero estar num lugar onde eu acredito, onde, putz, a gente vai na natureza. E essa construção que a gente fez, e aí é isso. Então, no início a gente compra o terreno em 2016, início de 2017 a gente começa a construção. A gente não tinha esse plano de construir, né? A gente de construir nós mesmos, né? A gente tinha, agora, o meu sogro, o pai da Mari, ele é arquiteto. E aí a gente falou, pô, Flávio, é o nome dele. Flávio, ajuda a gente aqui, a gente comprou um negócio, tá? Ele foi lá, ele ajudou a gente, antes da gente fechar a compra do terreno, ele foi lá para ver se era legal mesmo, ajudar a gente, deu o ok dele. Aí, putz, ele fez uma planta maravilhosa lá pra gente, um projeto de uma casa maravilhoso lá pra gente. Aí, beleza, agora vamos chamar um empreiteiro aqui pra ver como é que faz. Aí chama um empreiteiro, o cara foi lá, olhou, manda orçamento. Quando ele mandou o orçamento, cara, cai pra trás. Vamos ficar só com o terreno, né? Cai pra trás. Falei, cara, eu vou demorar uns 20 anos pra conseguir começar a construir isso daqui. Não tem dinheiro. Não tinha a menor condição. Assim, todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei o terreno. Como eu faço agora? E aí isso virou meio que começou a virar meio que um desafio, assim. Falou, cara, como é que a gente tira esse projeto do papel, assim, nosso sonho de casa, né? Pô, sei lá, vamos começar a acampar aqui no terreno? Não vamos? O que a gente vai fazer, né? Então levou um tempo, da compra do terreno até o início da construção, que foi em 2017, levou um tempo. E aí um pouquinho a gente falou, isso foi o dia que a gente chegou para ver o terreno, você vê a quantidade de mato que tinha, essa pessoa de branco aí era o corretor lá, abrindo
o mato para tentar mostrar uma parte que dava, porque a outra parte é mata fechada, mas de floresta, floresta mesmo, floresta densa, aquela floresta tropical onde você não... Vai sair um leão lá de dentro. No leão não digo, mas, cara, é difícil andar em floresta fechada. A gente olha em filme assim, acha que as pessoas saem andando que é fácil. É bem difícil. E aí vale também mais um parênteses, né? Quando você fala de construir sozinho, é igual foi na Richards. Literalmente você pôr a mão no código aí, né? Então vocês abandonaram a ideia de ter empreiteiro para meter a mão na massa mesmo, certo? Exato. Então foi meio que isso. E como assim construir nós mesmos, né? Era a única maneira de a gente tirar o desafio do papel, era se a gente fizesse isso. Não tem dinheiro para contratar ninguém para fazer. E a gente começou muito nessa conversa. O que a gente vai fazer? Bom, vamos começar a acampar aqui para usar a casa? Não vamos? Barraca de campo é fácil, né? É barato. Mas aí eu tive essa ideia. Eu sempre acompanhei muito. Eu sempre gostei de fazer as coisas manuais, assim. Meu pai mexia muito. Meu pai, ele era militar, era aviador e tal, mas ele tinha meio que o hobby de mexer com madeira. Ele fazia brinquedos de madeira pra gente e tal. E eu cresci vendo aquilo, eu sempre gostei muito daquilo. E acompanhava. Aí a gente já tá falando agora de 2016, 2017. Nessa época já existia o YouTube, né, cara? Essa coisa maravilhosa que era o YouTube. Aprender no YouTube. Comecei a aprender no YouTube. E essa época eu já acompanhava muito as pessoas dos Estados Unidos construindo as próprias casas, né? Tem muito conteúdo disso no YouTube. E lá, cara, a gente fala isso aqui no Brasil, pô, gerou essa conversa aqui e é maravilhoso. Que bom que é assim ainda. Mas lá nos Estados Unidos isso é super normal. As pessoas lá, cara, constroem sua própria casa. A mão de obra lá deve ser muito cara, alguma coisa, mas muita gente lá faz sozinho, homemade, né? E eu assistia muito isso. E aí eu tinha muito isso na cabeça. Eu falei, cara, a gente usar esse sistema de construção americana, que eles chamam de wood frame, né? Onde você faz a estrutura toda de madeira e aí você coloca a parte externa só também com placas de madeira. Eu falei, cara, de repente isso é fácil, é viável de fazer. Então, eu conversei com a Mari, um dia eu virei para ela e falei, cara, vamos construir nós mesmos? Ela olhou para mim, deu uma risada assim, falou, você tá louco. Eu achou que você estava brincando. Ela achou, como assim, nós mesmos? Você já construiu alguma coisa? Você tem alguma experiência? Eu falei, não tenho, mas e aí, vamos lá, vamos cair. Já tenho 20 horas de YouTube já. Tá dentro. E ela, assim, acho que o que eu mais amo na Mari é isso, que ela embarca nas loucuras comigo, assim, que é uma maravilha, cara. E aí foi isso, aí a gente resolveu construir, aí começam os desafios de construção, né? Bom, aí eu falei, cara, a casa tem que parar de pé, né? Então vamos pelo menos chamar aqui o pedreiro da região, alguma coisa assim, alguém que saiba fazer sapatas de casa. Fazer fundação. Fazer a fundação certa. No YouTube eu aprendi a fazer lá as paredes da casa e tal, mas elas têm que estar apoiadas em alguma coisa. Eu não vou tentar fazer isso. Assim. Exato. A gente chamou um pedreiro lá, um cara com engenheiro, aí fizeram as sapatas. E a ideia também de construir isso, como a gente não tinha a menor experiência, eu não tinha a menor experiência com isso, não sabia se era certo. Então podia ser que a gente gastasse um dinheiro ferrado ali naquele negócio e, cara, o projeto não andasse, a gente visse que, pô, não é pra gente, a gente não tem capacidade de fazer isso. Então a gente tinha muita preocupação de aproveitar melhor os recursos e cara, a gente tem que fazer o que vai dar certo. Então vamos... Aí eu trago um pouco da minha história até de carreira, de tecnologia, né? Falo, cara, vamos fazer um MVP? Um MVP da casa. Vamos fazer um MVP da casa? Vamos fazer um protótipo? Vamos fazer um negocinho pequenininho para ver se dá certo? Explica o conceito de MVP. O MVP é o menor produto viável, né? Então você tenta fazer alguma coisa muito pequenininha, ver se aquilo ali dá certo, se der certo, beleza. Agora você expande e transforma isso num produto que você acredita de verdade. Então, com a casa foi mais ou menos isso. Assim, uma das maneiras até de convencer a Mari, eu falei, olha, vamos fazer aqui uma área que seria um quarto, mas que se a gente depois sentir que não vai dar, que a gente não quer prosseguir nisso daqui e tal, isso aqui vira um depósito para guardar ferramenta, material que vai precisar na construção. Então, tá bom. Foi como convencer. E vamos fazer. Construir umas sapatas. Não tinha energia elétrica lá, não chegava energia elétrica. Havia um gerador ali no cantinho. Aqui no cantinho aí tinha um gerador. Pô, primeira coisa, o que tem que fazer? Pô, vamos comprar um gerador e comprar uma serra elétrica. Que é o que eu preciso. Um martelo, um serrote, uma serra elétrica e um gerador. Com isso eu construo a casa. E aí a gente investiu no gerador, investiu lá em algumas ferramentas e começou a fazer nosso MVP.
E o lema é meio que, assim, o que a gente vira meio de bordão é que, cara, é isso, assim, putz, eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência com isso, eu não fiz faculdade de engenharia, não estudei isso, mas conhecimento está disponível, assim, a faculdade, ela é importantíssima para te direcionar, te dar conhecimento, mas ela é uma fonte de conhecimento. Existem outras fontes de conhecimento, assim. Acho que muita gente, às vezes, se prende, putz, eu não vou conseguir pagar uma faculdade, não vou conseguir fazer uma faculdade, por causa disso eu não vou crescer, não vou conseguir evoluir profissionalmente ou em qualquer área da vida. Cara, hoje em dia o conhecimento está muito democrático. É uma assim. opção, né, É cara? uma opção, É uma opção. Você não precisa de uma faculdade para ter conhecimento. Pô, lógico, assim, não tô falando que ninguém aqui vai assistir vídeo no YouTube e vai sair operando alguém, vai trabalhar como médico, pelo amor de Deus. Mas eu acho que para algumas coisas, assim, na verdade para tudo, mas para algumas coisas você precisa de fato ter uma certificação de que você aprendeu, que você vai trabalhar com coisas muito sérias, mas para outras coisas nem tanto, assim, você consegue... Que é a maioria, inclusive. Que é a maioria. Então, assim, é isso. O conhecimento, ele tá disponível, tá ao alcance de todos, tá democrático hoje em dia, tá? E a gente estava até, né, Claudinho, falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre os nossos filhos e essa geração. Cara, tem muito conteúdo que os nossos moleques podem, desde cedo, aprenderem coisas que a gente não teve oportunidade. Exato. Então, tem muita porcaria também, tá? É muito importante no que a gente estava falando, policial que as nossas crianças assistem, porque, eu digo isso, cara, me veio à cabeça, porque um belo dia, a gente sempre dava para as crianças 1 hora e meia por dia, que eles podiam assistir o que eles quisessem no YouTube. Uhum. Bicho, aí a gente foi assistir com eles aquela porcaria do cara narrando Minecraft. Cara, a sensação é que a cabeça tá derretendo ali, ó. Te emburrece instantaneamente. Então a gente proibiu, começou a bloquear uma série de coisas e colocar coisas para as crianças para despertar. E tem até um vídeo, eu não sei aonde exatamente cara, que eles constroem, só que, cara, eles constroem subterrâneo, assim, eles vão construindo. Os moleques estão fascinados nisso. Então, esse ponto que o Cláudio trouxe é muito importante. Cara, uma varetinha que faz. Faz um palácio. Aqueles ali são muito melhores do que eu vou ver aqui. Mas aí, isso surge muito meme na internet, né? Sim. De verdade, assim, de que, cara, olha só isso daqui. Realmente você não tá só tirando foto e tinha uma equipe por trás construindo? Exato, cara. Não, aqui a equipe... Assim, eu tive ajuda de amigos aqui, e aí isso é legal também, assim, porque virou... As pessoas, quando a gente ia contando a história pros amigos, pô, tô fazendo tal coisa, aí o cara ficava empolgado com aquilo. Pô, quero lá te ajudar. Quero lá te ajudar. Nessa foto aqui, daquele carro lá, não é meu, é de um amigo que tava lá um dia, trabalhava comigo na reserva. E o Peterson, cara, eu vou lá, vou lá te ajudar, eu quero um dia trabalhar. E aí a gente vê que já começou a virar o programa do final de semana. Quem vai esse final de semana? Então, de vez em quando a gente tinha algumas pessoas lá, mas muitas vezes foi só eu e Mari mesmo fazendo, lá metendo a mão na massa. Então, cara, é isso, o conceito do MVP, né? Literalmente um quarto só. Era um quarto. A ideia era começar um quarto para ser uma área que poderia virar um depósito. Então era isso. Pô, a gente tá sonhando aqui com a nossa casa final, mas, cara, vamos começar pequenininho. Então, assim, se der errado, tudo bem, a gente gastou aqui uma graninha de madeira, uma graninha de fundação, e tudo bem, vendo as ferramentas que eu comprei, e aí vamos fazer outra coisa. E aí a gente foi tocando essa construção do quarto. E a gente fala, né, que MVP tem várias etapas, assim, que você tem que passar, vivenciar cada etapa delas, né? Então, primeiro sobe estrutura, depois vamos botar um telhado, pra gente começar a trabalhar dentro, não chover, né, cara? Não se molhar ali, conseguir ter parte de trabalho. E até queria que você trouxesse um paralelo disso, desculpa te cortar. Você que é investidor, isso é muito startup, né, cara? Na veia, cara, você é louco. Inclusive, isso aqui pra mim é a essência de startup mesmo, né? E vem muito do DNA da YouMood. O Claudinho tá aí pra não deixar mentir, né, Claudinho? Foca nos alicerces, tá? E agora o que falta? Pô, agora falta tal coisa. E agora? O que falta? Tá. Se você já sai fazendo, né? A chance de você fazer besteira é de 100%, cara. Exato, então esse conceito se aplica na vida. E assim, um negócio importante falar, que é isso, assim, pô, a gente construiu, mas não foi fácil, assim, não foi, pô, tudo deu certo, a gente chegou lá, saiu, vi no YouTube, aprendi, vi o cara fazendo, ia lá, fazia e dava exatamente igual o que o cara tinha feito. A gente teve bateu muita cabeça, a gente teve muito erro, teve coisa que a gente fez, teve que desfazer, fazer de novo, putz,
fazia lá nos Estados Unidos, o cara fazia de um jeito aqui, o material é outro, o peso é diferente, então exige aprender como fazer aqui. E aí, aqui tem até um videozinho, vou colocar já, porque como é que que é o conceito do wood frame, né? É isso, nada mais é do que esses frames de madeira, que são os esqueletos de madeira, e depois você vem com madeira dos dois lados fazendo o revestimento, o acabamento para ficar bonitinho. E esses frames, pelo menos o que eu via no YouTube, os caras fazendo lá nos Estados Unidos, foi como eu aprendi, a gente construía ele, era como se fizesse um grande quadro, assim, deitado, apoiado no chão, você faz ele e depois você levanta esse quadro e trava ele nas estruturas. Então, quando a gente tinha feito a primeira estrutura de sustentação mesmo da casa, né, que eram quase que os alicerces, as colunas principais da casa, e esse frame depois entraria entre essas colunas, né? A gente comprou lá na madeireira as madeiras que a gente precisava para isso e tal, mas a gente, aí, até não sei se foi falta de experiência, não é que tá errado, mas quando você compra madeira, você pode comprar madeira bruta ou madeira aparelhada. A madeira aparelhada, ela já passou por um processo de trabalho, né? Ela passa na serra, ela vem certinha. Você pediu as medidas, eu quero uma madeira de tanto por tanto, ela vai vir naquela medida exata, a madeira inteira, a peça inteira. A bruta, ela vem aproximada. O cara não passou ela. Só que a aparelhada, ela vem até mais bonita, porque ela passou na serra, ela vem lisinha, toda direitinha. A aparelhada ela é 30% mais caro, né? Por conta disso. E aí a gente falou, putz, esse negócio vai ficar... É interno, não vai aparecer essas madeiras, é estrutura. Já estamos se ferrando mesmo, vamos se ferrar mais um pouco. Vai na bruta, manda a bruta. Só que aí quando vem a bruta, é isso. Aí a gente montou lá, primeiro tinha a estrutura, né, esse esqueleto, esse quadradão montado. Ela é levemente envergada também, né? E aí você fala, pô, beleza, aqui eu tenho tantos metros, aqui na outra ponta bateu, tá igual, tem tantos metros, tá, o frame que a gente vai ter que desenhar, então tem que ter 2,20 metros, vai, digamos, de altura, vai ser esse frame. Só que no meio você tem em alguns pontos, não só no meio, né, você tem umas barrigas. E aí quando a gente fazia o frame, que é isso que eu falei, né, que você constrói ele deitado e você levanta, como se fosse um pêndulo, aí, putz, não encaixou, bateu. Desce o frame, ajusta, passa a plana, tira, sobe de novo, volta, sobe e volta. E isso a gente ficava fazendo esse pêndulo. E o terreno, de novo, também ele é um terreno inclinado. Então, num vale, ele tem uma certa inclinação. Então, um lado onde começa a casa, ela tá bem pertinho do chão. Volta um slide que dá pra ver perfeitamente ali, ó. Aí, ó, nesse aqui, ó. O lado de cá, ele tá uns 40, 50 centímetros do chão, esse lado aqui já tá mais 1 metro do chão, porque é um terreno inclinado, a casa ela tem que ficar plana, então você tem isso. E isso foi uma outra coisa que a gente quis também. A casa ela tinha que ser fora do chão, ela tinha que ser suspensa do chão. Primeiro porque a gente não ia passar a máquina para planar o chão ali, não ia fazer uma terraplanagem. E segundo, para evitar umidade, né? Então a gente fez ela fora do chão. Mas aí que eu tava falando dos obstáculos, das coisas que estão erradas, pô, a gente já tá numa situação meio esquisita ali, já fora do chão, não tava muito alto, mas você tá fora do chão, então já tá tendo meio que se equilibrar nas estruturas e sobe, desce. E 1 hora dessa que a gente tava fazendo esse sobe e desce, o vídeo ele tá meio assim, porque ele tava acelerado, eu tive que parar pra ver. Nisso, a peça ela escorregou. Ela tava apoiada à base, ela escorregou e a peça veio toda em cima do meu ombro. O peso inteiro da peça veio no meu ombro. O meu ombro saiu do lugar nessa hora. Só que ele saiu e voltou. Cara, eu senti que eu conseguia mexer o braço. Estava bem dolorido, mas eu conseguia mexer o braço. Cara, acho que não quebrei. A gente só tinha final de semana para trabalhar. Isso era no sábado de manhã. Foi uma das primeiras coisas que a gente estava fazendo. Perder 2 dias? Eu perdi os 2 dias, só vou conseguir voltar aqui na outra semana. Improvisamos uma tipóia ali. Falei, cara, continua aqui, vamos fazer o que dá e vamos nessa. Já, né, não bastasse tudo que os caras ainda sem um braço. Pois é. E deu pra ver trabalhando ali com assim, tá? Maneta ainda. Maneiro. Mas aí é isso, assim, o grande conceito é que, pô, se você erra, mas depois você acerta, né? Você consegue. Aí aqui já depois com todas as medidas certinhas, aí conseguiu subir do jeito que tem que fazer, aí trava aqui, trava ali, para depois vir parafusando. Então, o erro, ele acho que o mais importante do erro é a lição que você tira dele, né? Você aprender com o erro. Então, assim, putz, foi
um erro nosso ali machucou, tá bom, na próxima vez como é que a gente faz de forma melhor, como é que a gente coloca mais segurança Pra nisso? cometer um erro novo. Né? Cometer um erro novo, exato. Então, acho que essa é a mensagem aqui, é isso, assim, putz, aprenda com seus erros, sabe? Assim, errar é importante. Se você fez alguma coisa que você não errou nada, pô, que legal, mas por outro lado, que droga, assim. Você não tirou nenhum aprendizado disso. Porque quando você não erra, você não tira aprendizado. E a chance, né, Claudinho, se não errou, é porque você não exigiu, você não ousou. Um desafio. Você foi no padrãozinho aqui. Literalmente você ficou dentro da caixa. Ficou dentro da caixa. E aqui isso é legal, que assim, foi isso. A gente tava, bom, o pé direito é alto lá dessa parte desse quarto que a gente estava fazendo, né? Até porque a gente queria fazer, como a princípio seria só um quartinho, eu já tinha pensado, falei, cara, eu vou fazer um mezanino. Uma parte vai ter que ter um mezanino que a gente coloca, vira posso botar umas camas embaixo, em cima posso colocar uns colchonetes e tal, dá para trazer mais gente para dormir aqui nesse quartinho. A ideia era aproveitar o terreno. E aí, putz, eu e Mari, estava com o pé direito alto, ali já devia ter, já estava 1 metro do chão, aí bota aí mais uns quase 3,5 metros, 4 metros para cima, então, cara, para fazer o teto lá era bem alto. E as peças de estrutura que a gente vinha usando, pô, madeira maciça, maçaranduba, pesada pra caramba, e peças compridas. Então tinha umas peças lá que tinham, pô, sei lá, eu chuto, a gente não pesou, mas devia ter para mais de 100 quilos, 120 quilos. Cacete. E só eu e a Mari ali para manusear isso, né? Então, essa parte do telhado foi um negócio que, cara, comeu alguns finais de semana nossos, assim, que a gente olhava para a peça, a gente olhava onde a gente tinha que colocar a peça, falava, cara, como é que a gente vai colocar isso lá? Chamar um guindaste, tem que chamar os amigos aqui, eu não sei, cara, como é que a gente vai colocar essa peça lá no alto? E a gente ficava quebrando a cabeça, e aí, enfim, aí você começa a tentar pensar como que você vai resolver, aí você começa a lembrar das aulas de física na escola, e putz, eu também, como hobby, eu também sou velejador, então falei, cara, putz, na vela você tem um ditado que é, se você tá fazendo força, tá errado, né? Você não pode fazer força, as coisas têm que funcionar. Falei, cara, pô, vou fazer um sistema, no barco a gente usa muito sistema de redução, né, por polia. Pô, por que não pensei nisso antes, né, cara? Nossa, usa muito. Nada. Você fala, cara, putz, que idiota, né? Por que você não pensou nisso? A solução tá lá na tua cara, mas é difícil essas coisas, porque às vezes você tá tão focado num problema que você não consegue pensar e a solução tá ali. É verdade, já tá na sua caixa de ferramentas. Exato. E aí foi isso, a gente fez um sistema de polias para poder suspender as peças, e cara, deu super certo, assim, a gente conseguiu suspender uma peça gigante, mega pesada, eu e Mari, cada um puxando de um lado lá na corda, subiu a peça, colocou no lugar. E depois que você faz, você fala, nossa, mudou. Mudou, e assim, e é legal isso, porque aí você incorpora isso, para tudo. Depois. Você fala, cara, beleza, esse aqui não é mais um problema. Se tiver outro lugar que eu tenho que subir uma peça igual, eu já tenho a solução. A solução ela já tá ali, já tá feita, já tá no caderninho. Não tem mais, você não perde mais tempo pensando, vai pensar em outras coisas. Tem uma coisa que é muito de programador, né? O cara tá olhando o código, tem o erro, e eles não desistem fácil. Então eles vão procurando. Então, na verdade, ele ficou tempo suficiente no problema até achar uma solução. Isso, exato. E aí o recado, assim, cara, importante demais comemorar as primeiras vitórias, assim, comemorar qualquer vitória, né? Por menor que seja, você tem que comemorar. Então, putz, aqui a casa não tinha nada de casa, não tinha parede ainda, mas a gente colocou uma porta no lugar, a primeira porta do que seria o nosso quarto ali, botou no lugar, falou, cara... Estamos protegidos agora. Estamos protegidos, vamos comemorar muito isso daqui. Então muito dessa frase. Isso é muito importante, assim, você, por menor que seja, cara, qualquer conquista, qualquer conclusão é importante, mesmo que, assim, pô, check, beleza, vamos pra próxima agora, mas é importante você celebrar aquele... Isso de progresso. Exato, assim, pô, vencemos aquela etapa, agora vamos pra próxima. Então, isso... E cada cantinho que você olha, você lembra do ombro saindo do lugar, você lembra de cada suor, né, cara? Exato. E sem contar, né, Claudinho, uma coisa que eu acho que a gente vai falar ao longo do... O quanto que isso não deve ter, cara, fortalecido ainda mais a relação da família, né, bicho? Porque começa, não só, você falou dos amigos, mas, porra, você e tua esposa, vocês começam a imaginar o sonho de vocês, a família crescendo ali dentro, então você faz com puta amor, puta carinho. Sim. Não, isso, cara, a gente fala até hoje, assim, a gente só no início de um casamento, né, quando a gente começou isso, a gente entrou
depois a gente vai passar aqui, a gente vai ver na linha do tempo, mas foram 5 anos de construção, assim, da casa. A gente entrou de um jeito e saiu completamente transformado no final disso, assim, a nossa relação muito mais forte, a gente muito mais próximo, a gente já se entender pelo olhar, assim, sabe, de coisas que você tá ali, os dois trabalhando sozinho o final de semana inteiro na obra ali, tinha hora que, assim, só de um olhar pro outro já sabia o que o outro queria dizer, preciso de ajuda, não preciso de ajuda, então isso também foi bem importante, assim, pra gente, né. Já antecipando aqui o final, né? Ó, chupa Hilbert, ó. Ele não faz tudo sozinho, tá? Não, você precisa de ajuda, assim, a gente sempre precisa de ajuda. E aí é isso, a gente colocando, depois que a gente expandiu, depois teve aquele primeiro quartinho, está até meio fora de ordem, mas a gente expandiu para um outro quarto, a gente já instalando o piso lá de madeira. É tijolinho mesmo? Esse é tijolinho, esse é um tijolinho, é um quarto só que é de tijolinho. A gente usou um tijolinho ecológico que é produzido lá na região. Ele parece um Lego esse tijolinho. Ele é furado, né? Esse é um tijolinho ecológico, eu acho. Então ele tem uns furos e é quase que um Lego. Ele tem tipo um macho e fêmea que você consegue meio que encaixar um no outro. E aí você coloca as estruturas de ferro ali por dentro, joga cimento e tal. Porque eu já ia te perguntar como é que tá alinhadinho desse jeito assim. Agora tá explicado. É tipo um Lego. Bom, e aí é isso. Esse foi depois o finalzinho lá daquele que a gente estava construindo, que virou hoje é o nosso quarto, onde a gente dorme lá na casa completa, mas aí, beleza, a gente terminou. Então, cara, e agora? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo, né? O que a gente vai fazer? Tá validado, conseguimos fazer um quartinho. Tá validado, é isso. Esse processo, Claudinho, vocês já ficavam viajando, cara, aqui depois vamos fazer tal coisa, Então, o mais engraçado dessa casa foi isso, assim, porque ela tinha um projeto original do meu sogro, mas que, enfim, não foi esse, que esse era o projeto para fazer com um empreiteiro. A gente abandonou aquele projeto. E essa casa, como ela surgiu com o MVP, e aí depois a gente foi vendo que estava dando certo, que a gente queria expandir, a gente não teve uma planta original da casa. A gente fazia um negócio e falava, putz, mas se a gente fizer isso agora aqui? Cabe, encaixa? Encaixa, então vamos fazer. E agora se a gente fizer mais essa outra coisa? E essa outra coisa? Então a casa, e depois no final a gente chamou um arquiteto para desenhar a planta da casa, mas ele desenhou uma planta, literalmente ele desenhou uma planta da casa com a casa pronta já. Ele só reproduziu. A casa. Inverteu o processo. Exato. O que acontece com o bairro, né? Construindo. Mas não é a melhor coisa, tá? Isso eu falo, acabou sendo assim, o nosso processo acabou sendo assim, mas algumas coisas, hoje quando a gente vai fazer a reflexão, se eu tivesse feito o projeto antes, teria conseguido fazer de repente uma distribuição melhor de alguma coisa. Hoje eu não tenho um fogão a lenha lá, mas por quê? Porque a gente descobriu durante o processo de construção da casa que a casa, em uma parte da casa, por ela estar num terreno inclinado, uma parte da casa ela teria 2 andares, e aí a gente colocaria a cozinha embaixo, a sala em cima. Aí como a cozinha estava embaixo, a forma com que eu fiz a cozinha não daria para colocar um fogão a lenha ali, teria que ser um fogão a lenha externo. A gente vai ter um fogão a lenha ainda lá, mas vai ser uma área que a gente vai fazer, tipo uma área de churrasco, uma área nova. Mas se eu tivesse feito o projeto desde o início, daria para ter pensado isso. Então, o projetar é importante, assim, acho que o recado é que projetar é importante, mas nem sempre é possível, né? Então, em 2018 a gente começa a construção, em 2017, 2018 a gente termina o MVP, o quarto, pronto. E assim, importante, acho que falei aqui, mas essas construções elas aconteciam sempre aos finais de semana, né? Então, final de semana, sexta-feira à noite, eu saía do Rio, pegava o carro, subia a serra, ia para lá. Minha sogra já estava morando lá em Lumiar, a gente dormia na minha sogra, passava o dia trabalhando na obra, depois voltava para dormir na minha sogra. Comia sanduíche de atum, banana. Esse período todo só com o gerador ainda? Só com gerador. Então, em 2019, a gente começa a querer expandir, né? A gente fala, putz, agora vamos expandir. E aí a expansão, ela aconteceu, a princípio a ideia, né, era falar, cara, beleza, a gente tem um quarto, vamos tentar fazer alguma coisa. Se a gente pegar essa estrutura que a gente fez do quarto e replicar ela pro lado, talvez fazendo um pouquinho maior, já dá para colocar um banheiro e uma cozinha, a gente fica com um quarto e uma cozinha e um banheirinho, beleza, a gente fica quase com um chalezinho, a gente fica morando nesse chalezinho até conseguir, a gente não tinha desistido totalmente ainda do projeto do meu sogro, então a gente fica morando nesse chalezinho, aproveitando esse chalezinho até conseguir construir o outro. E aí eu chamei de novo
engenheiro lá e o pedreiro para poder fazer as novas sapatas, né, que seriam essa expansão. Mas como a gente está nesse terreno inclinado, a hora que ele cavou para poder fazer as sapatas, ali já começou a ficar muito fundo. Então, um dia eu chego lá na obra, né? Que encomendei para ele fazer durante a semana, e cheguei lá no final de semana para ver. A hora que eu olhei o espaço que ele abriu ali, que já estava começando a fazer as sapatas, eu falei, cara, peraí. Não vou fazer só um negócio aqui no mesmo plano aqui do quarto. Cabe um andar aqui embaixo. Cabe perfeitamente um andar aqui embaixo. Então, muda o projeto. A cozinha não é mais em cima. É que eu falo que o projeto vai mudando conforme a gente vai construindo. A cozinha não é mais em cima, a cozinha passa a ser embaixo, aí fica uma cozinha, uma área de serviço embaixo. Em cima eu vou fazer uma sala e um banheiro. Perfeito. Aí foi quando a gente começou a parte da expansão. Aí aqui já é o que a gente chama de rollout, né? Que seria, você teve o MVP, depois você faz o rollout. Aí tem uma parte, essa parte que ficou suspensa, a gente fez ela de alvenaria. São as únicas paredes da casa, tá? É uma parede do banheiro e de alvenaria. A parede do banheiro tem uma laje onde essa parede está apoiada e uma muretinha. Isso foi o que a gente não fez da casa. Por conta de ser estrutural. Por conta de ser estrutural, foram as únicas coisas que a gente não fez, né? Por essas colunas de concreto, isso aqui foi tudo. A pessoa que estava fazendo as sapatas, a gente falou, cara, entrega isso para mim, sobe umas colunas aqui, coloca uma laje e faz essa parede. Então foram as coisas que a gente não fez na casa. O resto tudo a gente caixa acabou d'água fazendo. também precisa disso para suportar o peso, né? Então a caixa d'água ela não fica na casa. Falei que a gente estava num terreno e é um morro. Eu tô num vale, então a casa está construída num lado do vale. A hora que ele começa que ele está chegando perto do fundo do vale, né, que tem um rio que corta, e o terreno ele sobe o morro até o divisor de águas, que seria a hora que ele começa a descer lá do outro lado, mas é bem alto. E quando venderam o terreno pra gente, ele fala, olha, tem uma nascente aí. Nesse terreno de vocês tem uma nascente. Tem que localizar ela, mas tem uma nascente. Então a gente achou, depois localizou essa nascente, e como já estava no morro, eu ia ter que trazer água da nascente até a caixa d'água que poderia estar na casa. Eu falei, cara, já vamos botar a caixa d'água no meio do caminho, num plano que fique mais alto do que a casa, que isso vai trazer já água com pressão para casa. Então a caixa d'água ela tá fora da casa, e até na casa, uma das coisas que a gente, se eu fosse fazer a caixa d'água, eu precisaria ter uma estrutura de telhado mais robusta. A gente, para ser mais fácil para a gente, e gastar menos material, a gente optou por uma estrutura de telhado mais leve, né? Então a gente usa menos madeira no telhado, usamos umas telhas que elas são de PVC, um PVC de material reciclado também. Hoje já tem telhas com tecnologia muito melhores para isso. Existem as telhas sanduíche, que eles chamam, né? Que ela é como se fosse duas camadas de telha, e no meio eles têm uma camada isolante de isopor ou algum tipo de material que é bem isolante. A nossa dessa casa não era assim, mas eu até penso, a gente está querendo já expandir, fazer mais chalés. Já deixa para o segundo episódio. Mas eu penso em trocar o nosso telhado por essas telhas, porque depois eu vou falar aqui, a gente teve algumas dificuldades com o nosso telhado, até pela região que a gente está. Mas aí não suportaria uma caixa d'água em cima dele, né? Não teria peso. Então a caixa d'água ficou externa. Tá? Então aqui é justamente a gente fazendo a estrutura do telhado no rollout, né? Colocando toda a parte de madeiramento lá. E todas essas peças, as peças menores, mais finas, são leves, eram fáceis de colocar, mas essas outras peças eram muito pesadas. Elas já foram colocadas com aquele sistema de roldana que a gente vocês compravam as madeiras já no formato, com as medidas. Tinha que fazer um corte ou outro, mas a gente já comprava mais ou menos nas medidas. Por exemplo, essa pontinha ele vai ter que cortar. Exato. A gente fazia alguns ajustes. Os encaixes, né? Por exemplo, essa peça aqui, ela tá travada, isso aqui é outra coluna de madeira e ela tá travada. Encaixe aqui. Corte que precisou fazer um encaixe. Legal. Isso a gente fazia lá na hora. A gente tentou usar sempre fornecedores da região, primeiro para facilitar a questão de frete e tudo mais, segundo que era um negócio que a gente acreditava muito, que era, a gente acredita nesse lugar, a gente quer viver aqui. Cara, a gente tem que ajudar a comunidade, né? Tem que impulsionar o negócio local aqui. Isso foi muito bacana, porque hoje o cara que é dono da loja de material de construção, ele mora próximo da gente. Depois eu vim descobrindo, na época eu não sabia, mas eu descobri depois que ele morava próximo da gente, 1,5 km, sei lá, da gente, mas tá mais ou menos na mesma estradinha onde a gente construiu, e virou um amigo.
O cara Eu imagina. encontro com ele, às vezes, assim, caminhando, fazendo exercício e tal, a gente bate um papo, a gente passa, às vezes, fica um tempão ali batendo papo, jogando conversa fora, então é legal isso, assim. O cara você- curtiu também, né? o cara curtiu, exato. Então, assim, tudo que a gente comprou, fez, a gente tentou sempre comprar só quando realmente não tinha, tá? Algumas coisas a gente teve que levar do Rio para lá, que a gente não tinha, mas a maior parte a gente tentou comprar na região para poder também impulsionar o mercado local. Aí eu vou trazer um parênteses pra cá pro nosso negócio, que o João sempre fala disso, é uma bandeira que ele carrega, né? Que grandes empresas deixam de fazer isso, né? Fala muito, né, na mídia sobre apoiar o Brasil, apoiar as startups e tal, e na hora de contratar software vai pegar os gringos, né? Então, deixa de comprar aqui, o cara tem, às vezes por conta, né, de tributação e tudo mais, é um pouquinho mais caro, mas que fica elas por conta de software em dólar, né? Uhum. Então, mais uma vez, fica o recado para você aí, grande empresa, para apoiar as startups nacionais, né? A gente fala muito, Claudinho, que se vê muita campanha, né, de marca, de compre material produzido no Brasil, roupa produzida no Brasil, made in Brasil, não sei o quê. Mas aí também acontece muito na hora de contratar software, o cara vai no gringo, né? Vai no gringo, exato. E é isso, assim, o sonho vai tomando proporções maiores, né? Você vai começando a ver, putz, já tem uma expansão, já tem uma sala, já tem um telhado ali numa área que poderia ser de uma sala. O negócio vai tomando forma, né? Vai ficando mais palpável, porque no início você fala, cara, será que isso vai dar certo? Aonde vai parar esse negócio? Será que eu vou desistir no meio? Aí depois você fala, cara, não, é possível, é viável. E aí acho que isso vai dando mais gás, assim, sabe? Aí vai te dando mais tesão de E é querer. bonito, cara. Tá Não, você vai ver o final, bicho. Você vai ver. Mas, Claudinho, qual que foi o momento, cara, durante, porque agora já começa a ganhar cara, assim, nem parece, né? Uma pessoa que olhasse, não ia imaginar que vocês que fizeram. Sim. Teve algum momento que vocês falaram, bicho, agora vamos fazer o que a gente quiser. Foi quando entregou o MVP, você já tava Foi no final do MVP. de peito cheio. Quando a gente tomou a decisão de expandir, ali a gente falou, cara, a gente consegue fazer o que a gente quiser. A gente, sim, a gente já sabe fazer. Agora é só esforço, porque a gente viu que era possível, tá? Mas, assim, um dos aprendizados, aqui eu até falo que o desafio grande tem que ser dividido em pequenos desafios, foram alguns erros que a gente tomou durante a construção. Às vezes a gente comprava material, né? E aí já estava já começando na ansiedade de fazer um monte de coisa. Falando, putz, já vou comprar madeira aqui para fazer as paredes da sala, fazer o telhado da sala, fazer o quarto lá, o tijolinho pro quarto. Só que, cara, você não tem mão de obra suficiente para acelerar muito o negócio, né? Então, a gente comprou, em alguns momentos a gente comprou muito material e o nosso tempo de construção, ele tinha que seguir uma velocidade, não dava para acelerar aquilo. E o material ficava parado lá estragando. Então a gente perdeu o material, a gente perdeu madeira. Quer dizer, perdeu. Madeira não se perde, né? Mas você acaba tendo que usar ela para outra coisa, porque depois você vai ter que lixar, vai ter que fazer alguma outra coisa. Aquela madeira empenou, já não serve mais para o que você queria, acaba usando para outra coisa. Mas chegou uma hora que a gente tomou meio que essa decisão. A gente falou: olha, a gente vai fazer agora, vamos focar nos cômodos. A gente vai pegar um cômodo, vamos fazer ele até o fim. A gente compra o material para ele, vamos até o fim. Agora vamos fazer o outro cômodo, vamos até o fim. Um outro. E a gente foi fazendo um pouco isso. Planejar. Planejar, exato. Aprender a planejar. E aqui essa foto é legal. De vez em quando a gente trazia as crianças pro negócio, né? A Mari, ela tem um filho, o Matheus, do primeiro casamento. Eu tenho a Ana do primeiro casamento. Os dois têm idade super próxima. O Matheus hoje tá com 14, a Ana com 13. Mas, putz, nessa época, os dois pirralhinhos. Então a gente passava os finais de semana que a gente tava sem eles, porque eles estavam com os outros pais. Eu e Mari, a gente caía dentro lá no trabalho. Final de semana que a gente tava com eles, a gente subia com eles para Lumiar. Normalmente eles ficavam ou na casa do meu irmão, que meu irmão também tem filhos, né? Então seriam os primos. Ficava lá com o meu irmão ou com a minha sogra, então eles ficavam brincando durante o dia e eu e Mari trabalhando, mas de vez em quando eles pediam para ir lá com a gente. Então, em alguns momentos a gente envolveu esses pequenos aí na construção, que foi bem divertido, assim. E eu imagino a cabecinha deles, né? Acompanhando isso e chegasse e falar, nossa, olha como já está. Né? E imagina eles contando essa história para os filhos deles a hora que eles começarem a frequentar. Ó, isso nem é lá na construção, isso é na garagem onde minha sogra morava, a gente fazendo um móvel, assim, aí fala que, pô, sempre precisa de uma mãozinha, né? Isso era importante, quando a gente falava para eles que a gente estava construindo, eles não entendiam muito o que era aquilo, assim, pô, o que você está construindo? O que é construir, né? Eu não sei. E aí quando a gente conseguia pegar, envolvê-los, colocar, pô, ajuda aqui, lixa essa madeira aqui, toma aqui um pincel de verniz aqui para envernizar uma madeira.
Cara, ele se sentiu Deliciado. deliciado. Tem uma história engraçada, cara. O meu sogro é engenheiro, mas engenheiro de construir prédio e tal. Ele é viciado, assim. Baita empreendedor também, meu melhor amigo, assim. E o meu moleque ele sempre falou: não, quando eu crescer eu quero ser jogador e construtor e não sei o quê. Aí um belo dia ele falou: vovô, eu quero ir numa obra com você. Aí meu sogro levou. Aí, enfim, foi pra lá, tal. Na hora que ele chegou em casa, ele tava todo decepcionado, cara. O que foi, filho? Ah, eu achei que o vovô era construtor. Eu falei, sim, filho, ele tá construindo prédio. Mas não é ele que mexe o cimento, não é ele que... Exato. Filho, você achou que ele era o pedreiro, filho. E aí outra coisa legal, assim, que a gente fala pô, todo processo, né, todo projeto grande, você tem que curtir o processo, você tem que curtir as etapas, o que você tá fazendo ali, porque senão você desiste, cara. Se for maçante, se for muito cansativo, se for um negócio que não te dê tesão de estar fazendo, você acaba abandonando, você acaba desistindo. Então, assim, aqui tava fazendo a nossa varanda lá, né? Cara, mas era isso, assim, era eu e a Mari, final de semana, pequenas assim. conquistas, a gente passava às vezes o dia inteiro contemplando a floresta, a natureza, olhando ali, era muito divertido, assim, pra gente, foi muito trabalhoso, deu muito trabalho construir Por a isso casa. que eu falo bastante daquela frase que você colocou, que é impactante, pelo menos pra mim, tá? Que é da comemorar as pequenas vitórias. Se você não celebra as pequenas vitórias, fica só esperando a grande vitória no final, você não curte o processo e realmente Exato. desiste, cara. A gente ficava, às vezes a gente fazia alguma coisa, depois parava, passava o resto do dia, a gente terminou a varanda, aí pô, passou um tempão aqui fora, sentado na varanda aqui, nós dois, cara, olha aquele negócio legal que a gente fez, aí ficava olhando lá a natureza, muito, muito bacana, cara. E a gente precisa pegar novos conhecimentos, né? Novos desafios exigem novos conhecimentos. Então, assim, cara, estava construindo uma casa. Pô, beleza. Vídeo lá de wood frame, já sei fazer, já fez a parte de wood frame, já tá ok. Mas, pô, mas tem o resto da casa, né? Tem a hidráulica da casa. Uma casa precisa de hidráulica, uma casa precisa de energia elétrica. Eu tava tocando tudo com gerador, mas em algum momento já precisa de energia elétrica. E aí foi isso, assim. Então a gente, cara, fui entender qual que era a melhor solução lá. Pô, a gente não vai ter energia elétrica abundante aqui, então não dá para ser um chuveiro elétrico. Putz, então vamos usar uma solução de aquecimento de água com gás. Botei o aquecedor a gás. Então, toda a parte de hidráulica, elétrica, isso tudo eu estudei e eu que fiz lá. Literalmente a gente fez, né? Então, entra aqui a parte de solar, né? Energia solar. Isso vocês fizeram também? Sim. Puta que pariu. Cara, tudo no YouTube, João. Aprendi tudo no YouTube, cara. Tem muito canal, muito conhecimento. E assim, os caras ensinam no detalhe, assim, aí ensina a estudar, pô, como é que você vai, qual é a capacidade de carga que você vai precisar, quantas placas você precisa ter, qual é o equipamento, porque, pô, a energia solar aqui, ela, ela gera corrente contínua, depois você tem que botar isso para converter para corrente alternada, qual é o equipamento que você vai usar para isso, se você vai estar voltando a energia solar para a rede, que gera crédito de energia, ou se você vai trabalhar o que eles chamam de off-grid, né, que você está totalmente fora da rede, com um banco de baterias, era o nosso caso aqui, a gente foi para uma solução de banco de baterias. Então, cara, estudei, vi lá como é que tinha que fazer, vi os equipamentos, comprou, foi lá, colocou. Isso foi uma emoção, cara, assim, o dia que a gente... Porque, cara, foi 2016, começou, a gente colocou energia elétrica lá, acho que deve ter sido, acho que foi quando tava perto da pandemia, cara, foi 20. Caraca. Até então era só gerador, a luz de velas que a gente usava na casa, tal, lampião a querosene. O dia que a gente colocou a energia elétrica, que eu liguei os negócios lá, cara, você aperta um botão assim, acende a luz. Cara, vira a chavinha. As pessoas chegam em casa, ligam a luz, nem percebem, né, cara? O esforço que dá para aquela luz chegar ali e acender aquela lâmpada. Mas, cara, a hora que você faz isso, você fala, cara, tem luz, cara. Foi a sensação que eu tive foi quase tem aquele filme com Tom Hanks, do Náufrago, quando ele consegue acender a fogueira, que ele começa a fazer uma festa danada lá, que é o rei do fogo. Foi quase isso. Cara, eu sou o rei da energia. Sou o dono da energia. Aí aqui falando um pouco porque eu falei lá do aquecimento de água, energia elétrica, e aqui de onde vem a nossa água, né? A nossa nascente, ela tá no meio da floresta, no meio do mato. Quanto tempo levou pra vocês acharem, Claudinho? Então, a nascente, cara, eu acho que a gente levou quase 2 meses, mas
trabalhando sempre só aos finais de semana, né? Mas foi isso, foi quase 2 meses. Rodando, procurando. Foi rodando procurando, assim, foi subindo, porque a gente via logo embaixo, assim, no terreno onde tem o rio principal, a gente via um corguinho chegando, um fiozinho de água, chegava ali e falava, cara, Segue. isso nasce em algum lugar, vamos seguir isso daqui. Só que é o que eu tava falando no início, que andar numa floresta é muito difícil, cara. Você olha assim e fala, pô, na floresta, você vê um monte de filme aí, os caras caíram lá, o avião, o cara saiu da floresta com facão mole. Meu amigo, abrir mata fechada e é muito difícil, cara. Você vai com facão e tem hora que você abre, que você vai ver, você andou 20 metros. Você passou 2 horas ali dando golpe de facão, você andou 20 metros. Porque tem hora, e aí acho que tudo depende do tipo de vegetação, né? Mas a gente, lá na nossa região, a gente pegava um tipo de vegetação que ele fazia uns cipós, assim, Duro, né? aquilo era muito difícil, que você batia com o facão para cortar, porque uma coisa é você cortar mato com o facão, cortar um galho, bate o facão, se o facão estiver bem amolado, corta e você vai fazendo. Esse cipó, se você batia no cipó, o cipó ele amortecia o golpe do facão, né? Ele ia para lá e voltava. Aí, cortar aquele cipó era terrível. Então a gente foi subindo até a gente chegar num negócio que era um olho d'água, que eu falei, putz, acho que aqui tá brotando a água daqui, é aqui que a gente vai coletar água. Ela já vai sair, ela tá saindo pura ali, ela já foi filtrada ali dentro, né, e aí a gente montou aqui, acho que não sei se tem se tá com um videozinho, tá um videozinho. A gente coloca um cano lá pra dentro, ó, tá vendo? A água ela é infiltrável, ela vem lá do meio do mato, tinha uma parte ali que ela já ficava tipo uma poçazinha, mas eu falei, cara, aquela tá aberta, né? Eu quero tentar pegar lá dentro do mais escuro. Então ela faz meio que um filtro e tem tipo uma gruta. Foi onde eu coloquei fiz ali meio que fechei essa gruta com cimento e com terra do próprio local ali e coloquei um cano. Então ali é a nossa bica de água, né? Então onde eu engato as mangueiras e levo até a caixa d'água. Agora, a gente teve vários desafios com isso também, né? Aqui mostrando que a mangueira vai e desce até a caixa d'água. Tiveram vários desafios com isso, porque a água ela é super pura, né? Mas ela vem com muito sedimento, né? Ela tá brotando ali, então sai com terra, tem muita terra, né? Então, quando a gente botou isso direto na caixa d'água, a água dentro de casa, ela vinha meio turva, assim. Então, não é que ela tá poluída, aquela água, mas ela tá com sedimento. Falei, cara, tem que tentar fazer alguma coisa para deixar a água mais cristalina em casa, né? Só botar um filtro na entrada da água, o filtro vai entupir toda hora, então tem que tentar melhorar isso. A gente fez um sistema, um pouco antes da caixa d'água, eu fiz um sistema com outras caixas menores, né? Eu comprei uns barris, assim, de 80 litros, foram 3 barris, e eu faço um sistema onde vai decantando os sedimentos, né? Então ele entra num barril, a água, ela entra por baixo e eu tiro por cima, aí entra no outro, sai no outro. Então tenho 3 barris intermediários, onde eu vou decantando os sedimentos, depois quando vai lá... Tudo no YouTube, YouTube e algumas coisas você tira da cabeça, né? Você fala, pô, não, tem que decantar a sujeira, então vamos ver como é que a gente faz. E aí agora a água chega em casa cristalina, assim, de tempos em tempos eu tenho que ir lá, eu tenho que limpar esses barris, porque realmente vai acumulando bastante sedimento neles, então de tempos em tempos eu vou lá para limpar isso. E você tem imagem da construção dos barris? Tenho, cara. Esse eu acho que eu não tenho aqui, mas vai ficar devendo. Mas não, esses caras são uns barris. Eu comprei uns barris de mesmo material de caixa d'água, né? Aquele plástico. E aí faz uma entrada embaixo, uma entrada em cima, bota uma mangueira entrando, outra saindo. A água entra, ela vai subindo, os sedimentos vão ficando acumulados. Piscina quando vai acumulando ali embaixo. Mas você imagina, né, Delton? Nessa altura do campeonato, bicho, já é uma gaiva. Qualquer desafio que der, bicho, você já não tem mais medo, você já não... É isso, mas é isso. O conhecimento vai te dando coragem. Daqui a uns 10 anos, toda essa área, ele já vai ter feito um cano, vai ser um chamado... Aí que a gente fala de aproveitar os recursos disponíveis, né? Que era isso, as madeiras que de repente a gente não usou, ficou no tempo, não foi aproveitado. Isso daqui era uma porta, meu sogro deu pra gente. Não serviria muito como porta, porque ela era toda vazada, era só fazer uma porta meio que um quebra-luz, alguma coisa assim, porque ela é vazada, né? Essa porta elas são ripas assim, mas era uma estrutura de madeira maciça e cada ripa dessa é maciça, então era um negócio parrudo. Só que isso ficou no tempo, ficou tomando chuva lá durante anos da obra. Erros nossos lá, de não saber pegar na hora certa o negócio e tal. Ia pro lixo, isso. Aí um dia a Mari olhou, ela falou assim, cara, vou fazer uma mesa.
com isso daqui. E aí, essa mesa aqui foi total iniciativa dela. Ela pegou, lixou o negócio, começou a fazer, reformou a porta toda. Aí me pediu ajuda para cortar umas peças lá para fazer os pés. Mas ela fez a. Antes de você passar, volta aqui rapidinho. Ele não tava brincando. Ó a lamparina lá no canto lá. Foi a nossa iluminação dentro de casa, né? As lamparinazinhas. E aí, esse aqui virou a mesa lá que tava toda detonada, virou a nossa mesa de varanda hoje, assim. Então a gente. Olha essa vista, cara. Aqui eu falo que é o meu, quando eu tô lá, né, é meu escritório, assim, no início, cara, lá não pegava nada, né, nem sinal de celular tinha lá. Ficava isolado. Ficava totalmente isolado, assim, tipo, passava a obra o dia inteiro isolado do mundo. Mas a gente falava nisso, a gente já comentava muito entre a gente, falava, putz, a gente tem que conseguir trazer internet pra cá, porque, pô, agora na obra tudo bem, mas depois a gente vai querer ficar mais tempo aqui, como é que a gente vai fazer? E aí a gente também teve alguns desafios, eu não sei se a gente vai passar aqui ou não, mas a gente teve alguns desafios disso. A internet, eu comecei a pesquisar, com internet rural, tem antena que capta, porque eu sabia que tinha umas antenas de celular próximas, mas não chegava o sinal lá. Aí achei uma internet rural que pegava, putz, minha operadora era da Vivo, lá acho que só pegava TIM, eu falei, pô, compra um chip da TIM, pré-pago para fazer teste. Botou lá a internet rural, pegou um sinal. Pô, legal pra caramba. Vamos testar a velocidade de conexão. 0.1K. Mandava uma mensagem no WhatsApp, ficava o negócio girando, não saía, né? Falei, cara, não tá legal. Vamos tentar melhorar isso. Como é que melhora? Coloca mais alto, não coloca mais alto. Aí eu achei num vídeo no YouTube que o cara fazia com uma parabólica velha. O cara pegava uma parabólica, tava desativada, não estava em uso. E aí ele colocava, naquela ponteira da parabólica, ele colocava essa antena rural, né? Então a antena rural ficava de frente pro amplificador. Aí, cara, acha uma parabólica velha, saímos rodando um monte de caçamba de lixo da região. Aí, putz, a sogra do meu irmão tinha uma que num sítio lá que ela não usava mais, a gente pegou, levou, bota no teto do carro, leva lá para o sítio, coloca no telhado, testa, não deu resultado nenhum. Ficou a mesma porcaria. Não acredito. Mas tudo bem, aí a gente ficou sem internet durante muito tempo, era isso, conseguia no máximo uma mensagenzinha de WhatsApp com essa antena rural que a gente tinha. Não existia Starlink na época. Se existisse Starlink, a gente já tava resolvido. Mas aí depois de um tempo, a gente soube de um sítio próximo, o sítio que divisa com o nosso, que está a uns 900 metros. Ali tem alguns sítios bem próximos, né? E eles se cotizaram e levaram de uma empresa local lá, levaram um link de internet para lá, por fibra. Aí quando eu soube disso, eu falei, cara, vou entrar em contato com essa empresa. Liguei lá para a empresa de internet, falei, cara, o que precisa para trazer para minha casa? Eu tô a 900 metros, tem internet a 900 metros daqui. O que precisa? Vamos fazer um projeto, tal. Fizeram um projeto, me mandaram lá, não foi baratinho não, mas hoje chega internet de fibra em casa. Você acabou fazendo? Eu fiz. Aí eu contratei o projeto deles e tal. E hoje eu tenho internet. De falar, não, eu trancei a fibra. Não. Mas aí a gente tem internet de fibra hoje lá. Então, isso aqui é meu escritório, cara. Eu consigo trabalhar. Eu faço home office de lá às vezes. Então, se eu consigo ficar lá. Hoje acho que a gente só não mora lá, porque essas crianças estudam. Na escola. Tem a questão da escola, né? Mas. Construir uma escola. Escolares, alguma coisa assim, cara. Quando as crianças estão com os outros pais por alguma coisa, às vezes eu e Mari, a gente fica de lá e fico trabalhando de lá, normal. Eu imagino como mudou a vida, né? Porque você tem o seu canto, que você construiu até o apetite de viajar, de ir para outros cantos, você diminui, cara. Diminui, né? Diminui. A gente só quer ficar lá. E aí, ainda seguindo a questão de aproveitar os recursos disponíveis, né? Sobrou muita madeira de estrutura, né? De telhado e tal, umas madeiras grossas, né? E, cara, só um parênteses, Claudinho, desculpa que me ocorreu agora. E você começa a ver que é um perfil, cara, o Saulão e o Claudinho, bicho, durante, principalmente o primeiro ano da relação reserva e o molde, deu muito problema, né, cara? Integração, RP, o cacete. Podia estar o circo pegando fogo. Nos grupos ali, entraram na reunião, tava sempre o Cláudio e o Saulo assim, ó. Sempre zen. Cara, é isso. Tem que ser calmo, cara. Vai ser resolvido. Não adianta perder a cabeça, né? Tinha bastante, cara. Mas aí, isso, assim, com muita madeira de sobra, essas coisas, eu falei, cara, comprar numa loja, comprar um balcão pra fazer a pia da cozinha, alguma coisa assim.
madeira, a gente tem recurso aqui, cara, as coisas estão aqui, vamos aprender. Eu não sou marceneiro, mas falei, pô, também não sou pedreiro, não sou engenheiro, construir a casa, pô, vou construir imóvel. Exatamente, mais fácil. É. E aí, pô, a gente meio que projetou, desenhou, aí eu comprei esses tampos, essa madeira de cima do tampo é uma teca, então ela é mais resistente à água. Eu falei, cara, vou fazer o tampo todo da bancada da pia toda em madeira, toda de teca. E aí, pô, final lá. Depois, hoje a gente já fez um armário embaixo, já tem cortininha, já tá com prateleira, tá bem mais bonitinho. Mas aí aqui era já a pia. Tem vida já. Aqui já tem vida, já tem energia elétrica, uma coisa maravilhosa. Vizinha acesa ali de LED. Ixi. Olha isso. Não perde pra nada que chalé que a gente vê por aí, né? E é isso, assim, eu foco sempre no objetivo final, né, cara? Assim, puta, trabalho em projetos pequenos, de vida para conquistar, mas sempre com foco onde você quer chegar, sempre com foco no seu objetivo final, onde que você... Tá, e aí aqui um pouquinho da linha do tempo é isso, né? Então, pô, 2018 fim do MVP, 2019 expansão e primeira noite dormindo em casa, e 2021 foi quando a gente fez a expansão daquele quartinho de tijolinho, que a gente colocou ele, e a instalação elétrica e internet. Aí a partir daí eu falei, cara, agora a casa tá pronta. Assim, na verdade, uma casa nunca tá pronta, né, cara? A casa sempre você tem coisa para fazer. Sim. Mas, cara, é uma casa habitável. Agora a gente já recebe amigos lá e tal. E aí, muito por conta disso, que é o que a gente quer continuar esse projeto, assim, porque a gente fez a casa também, de novo, sem projeto, era um quarto só, depois ia ser um quarto e sala, depois virou um quarto e sala, cozinha e banheiro, aí criou um segundo quarto, só que na arquitetura que a gente fez da casa, o desenho que a gente fez da casa, já não cabe mais um quarto, eu não consigo mais expandir um quarto dentro da casa. A casa tá feita, aquela casa tá pronta. Se eu quiser fazer alguma outra coisa, eu tenho que fazer fora da casa, fazer novos chalés. Então, essa é a ideia. Como é uma casa de 2 quartos, para mim, para Mari, com as crianças, tá maravilhoso. Minha mãe vai para lá também de vez em quando, fica lá com a gente e tal, é super gostoso. Mas quando começa a querer, pô, eu quero levar amigos, levar com filhos, amigos com filhos, com mais amigos, já não cabe muito, né? A gente falou, cara, vamos construir mais um chalézinho. Então tá no próximo passo, cara. Tá nos planos. Não, o próximo passo tem um negócio interessante que a gente comentou até nos bastidores aqui, que é resolver um pouco mais a questão da energia elétrica, né? Porque a minha energia elétrica lá é solar, eu tô off-grid, então eu tenho um pouco de baterias, mas eu tenho as consequências de estar num vale, né? Então, por eu estar num vale, meu tempo de sol, ele é curto. Eu começo a pegar um sol na placa solar, ele começa a carregar um pouquinho antes, porque a placa solar, ela só com iluminação, ela já carrega, não precisa ter o sol direto. Mas eu começo a ter sol direto na placa solar umas 9 e pouca da manhã. E acaba... Aí depende da época do ano, né? No verão vai até um pouco mais tarde, vai até mais 5, mas no inverno, 3h30, 4 horas da tarde, já era, acabou o sol. Então eu acabo tendo que usar muito tempo de bateria e menos tempo de energia solar. Só eu e Mari lá na casa, pô, perfeito. A gente acende poucas luzes, a gente gerencia bem. Quando tá com... Para velejadores também é mais fácil gerenciar. Exato. Quando a gente tá com visitas, aí já fica um pouco pior, porque, pô, acende luz em todos os cômodos, você quer deixar a cozinha acesa lá, tal. Então a energia ela acaba mais rápido. Como a gente tem o gerador hoje ele funciona como um backup. Então, choveu, não carregou direito, eu tô com muita gente em casa, liga 1 horinha de gerador por dia, o gerador ele tá ligado no sistema todo, então ele gera energia tanto para casa, enquanto ele tá ligado, quanto para as baterias, recarrega as baterias, mas tem aquele negócio chato, né? Um gerador, um motor fica lá fazendo barulho durante 1 hora, você tem que ficar comprando gasolina em posto, em um galãozinho para levar para alimentar ele, é um gerador a gasolina. Não é mais aquele da primeira foto, aquele laranjinha que ele morreu. Sim. Não aguentou. Quando eu fui ver o conserto dele, era quase o preço de um gerador novo. Aí comprei um gerador novo, já um pouquinho mais de conforto também. Já estava até pensando numa automatização do sistema como um todo, porque aquele geradorzinho original, a partida dele era manual, né? Puxando cordinha. Esse novo já tem partida elétrica, tal, com um botãozinho. Falei, cara, com partida elétrica eu já consigo depois, um dia, se eu quiser, montar uma automatização, de cair um nível de bateria. Você tem uns equipamentos, uns automatizadores que ele já liga sozinho o gerador e tal. Não tem nada disso hoje, mas é um plano. Mas aí outra coisa que a gente tinha, falou, cara, como é que eu gero mais energia para essa casa, né? Pô, não é só botar mais placa, não adianta, porque eu não vou conseguir ter mais sol. Né? O que acontece? Durante o dia, minha bateria ela chega nos 100%. Ela bate os 100%, mas o problema é que eu tenho pouco tempo disso e depois eu fico muito tempo na bateria. Então eu teria que botar muito mais bateria lá.
É uma opção. A bateria também é um negócio caro e tem vida útil. Fala, pô, ficar só investindo em bateria também talvez não seja a melhor saída. E nessa de pensar muito como fazer, a gente pensou em eólico, mas lá venta pouco e não é constante. A gente tem um riozinho cortando o terreno. Falei, cara, hidráulico, vamos pensar. E aí comecei a estudar sobre isso. Falei, cara, meu rio não tem uma grande queda, não tem um negócio que eu consiga fazer uma hidrelétrica que precise de uma turbina com pressão. Mas aí descobri um dia uma empresa, também pesquisando na internet, descobri uma empresa, até lá do sul, tá? A empresa, acho que do Paraná, que eles estão desenvolvendo umas turbinas para baixo volume de água, para baixa queda. E aí eu entrei em contato com eles, falei mais ou menos, eles me deram lá as dicas de como medir o fluxo do rio, a inclinação e tal. Ele falou, cara, te atende, ainda mais pro que você quer, porque eu não quero gerar energia para a energia da casa ficar pegando da hidrelétrica. O que eu preciso é gerar alguma energia para as baterias. Porque eu tenho solar lá já hoje, mas o meu problema é que de 4 da tarde até as 9 do dia seguinte, eu tenho zero de energia. Se eu tiver um pouquinho de energia, que seja... Porque o grande problema do motor elétrico, né, você fala de uma hidrelétrica, é que quanto mais carga você coloca nele, mais pesado ele fica para gerar. Então você precisaria ter um volume e uma força maior de água passando ali para poder gerar aquele volume. Então, cara, porque meu rio não tem esse volume. Então, se eu ligo direto dele na minha rede elétrica, começar a ligar equipamento em casa, daqui a pouco o motor ele não vai ter força suficiente para gerar, cai tudo, desliga tudo. Falei, cara, não vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, ele vai gerar energia, pouquinha que seja, mas alimentando um banco de baterias. Então, ele vai ficar 24 horas alimentando o meu banco de baterias que já existe. Durante o dia eu tenho o solar que vai acelerar lá carregar as baterias, mas pelo menos de 4 da tarde até as 9 do dia seguinte, talvez eu até esteja consumindo no meu banco de baterias, porque eu vou estar consumindo mais energia do que eu estou produzindo, mas pelo menos eu estou diminuindo esse débito, eu estou colocando um créditozinho junto ali para diminuir o débito. Então eu encomendei com eles essa turbininha, demorava para fazer lá e tal, e estão faturando, acho que era essa semana que eles iam faturar e iam me enviar. Então, ou seja, já tem mais uns 3 slides garantidos aqui. Meu próximo projeto vai ser montar a hidrelétrica. E é um negócio totalmente... É isso que me dá mais tesão, assim, de fazer as coisas, sabe? Porque é um negócio que eu não fiz ainda. Tem ideia como é que eu vou ter que lidar com isso. Então, mas já tá com o espírito MacGyver. Já. Falei, cara, isso aqui vai ser mais barato fazer. Então, o próximo é hidrelétrica e depois o chalés, assim. E eu falei pra ele, Datão, você imagina ele contando essa parada? Ano passado eu tava desesperado pra achar alguma coisa nova de hobby, pra gastar tempo e tal. Na hora, já mandando mensagem pro meu sogro, que é velejador e maluco, engenheiro. Eu falei, bicho, nós vamos construir a nossa. E aí que eu falo assim, pô, você deixa de curtir o sonho e passa a curtir a realidade, né, pô? Aí a casinha lá... Esse aqui ainda estava em obra ainda, mas já estava curtindo. Já é capa de revista, já. Aí depois aqui, já com a varandia, a gente fez aquele pergolado. Hoje em dia, é que eu dei mole, eu não tinha que ter atualizado a apresentação, João, mas esse pergolado aqui, ele tá coberto com vidro hoje em dia, então a gente cobriu essa varandinha, porque essa varanda aqui, ela tinha um problema, que era o seguinte, primeiro que o deck estava se estragando muito, né, você tinha que o tempo todo ficar reformando, lixando e invernizando, mas ele com sol e chuva ele ia se estragando. E segundo que a varanda a gente começou a aproveitar muito pouco, porque à noite, a gente aproveitava durante o dia, mas à noite ficava muito frio nela, né, por causa do sereno. Você fechou aqui inteiro de vidro? Não fechei só em cima. Mas só o fato de ter fechado em cima, cara, trouxe um conforto pra varanda. Já dá pra ficar ali à noite, tomando um ambiente. Bota, de repente, uma lareira portátilzinha, alguma coisa no inverno. Isso é outra coisa importante para falar, assim. Essa casa, Nova Friburgo é a região serrana do Rio de Janeiro. É uma região mais fria, né? Rio de Janeiro, calorão, mas Nova Friburgo já é mais ameno. E essa região que a gente fez a construção, ela é uma região que o pessoal chama lá de Sibéria. Então, é frio pra caramba lá. É de verdade. É de verdade, assim. E como a gente está no meio da floresta, ainda tem essa questão da umidade da floresta, é muito mais frio. Eu nunca peguei, o mínimo que eu peguei lá acho que foi 3 ou 4 graus, mas os vizinhos lá falaram que já deu 0 e abaixo de 0 lá. Nossa. Nunca vi, mas dizem os vizinhos que sim. E aí eu até estava falando da telha aquela hora, assim, esse telhado, você vê que ela é uma telha bem fininha, ela é um PVC, tá? Mas o que a gente teve que fazer também? A gente colocou a telha, a primeira vez que a gente colocou a telha, a gente chegou um dia de manhã lá, foi para casa dormir na cidade, quando voltou de manhã, o chão tava todo molhado. Falei, pô,
botei a telha, tá com goteira, não choveu essa noite. Primeiro não choveu essa noite, né? Mas não tá molhado, né? Aí, no outro dia a gente chegou um pouco mais cedo, né, pra ver. E aí a telha suava, cara. O que acontece? Lá é muito frio. E o ar quente, como você protegeu, né? Você fez uma casa, o ar fica mais quente ali dentro. E aí você fica frio lá de fora, quente lá de dentro, a telha ela começava a suar, mas suava. É tipo balde de gelo que você tá no bar, que você bota aqueles balde de cerveja que fica escorrendo a água. Falei, cara, isso vai ser um caos, porque por mais que eu vá botar um forro depois aqui para não ficar vendo a telha, vai ficar tudo no forro, vai estragar. Puta, tira todas as telhas. Botei um isolamento térmico, aí comprei uma manta térmica, botei um isolamento térmico, coloca as telhas, assenta a telha de novo. Então tem um isolamento térmico entre a telha e o forro da casa, tem uma manta térmica. Aí isso resolveu, aí parou de condensar. Então foram os aprendizados. Assim, e quanto tempo foi essa janela aí? Vocês ficaram trocando, colocando manta, tira a telha? Isso deu uma pausada. Não, mas foi tipo 2 finais de semana. Menos mal. Tira, coloca, 2 finais de semana de trabalho deu para fazer. E aí o que a gente fala do curtir o sonho e a realidade, né? Isso já é a sala, ela já mudou bastante também. Eu ia falar, você falou que ela não toma vinho, agora que é só para fazer a foto. O vinho eu tomo. A Mari não bebe nada. E aí é isso, a gente, lareirinha. Isso é uma outra coisa legal dessa casa, que é o seguinte, todos os móveis dessa casa, ou a gente fez, ou a gente reaproveitou. Então, por exemplo, esse rack aqui, foi um rack que a gente comprou num brechó, então é um rack reaproveitado, e a gente sempre tenta tudo de madeira. O sofá da casa, tem alguns sofazinhos na casa, foi reaproveitamento do meu sogro é arquiteto, então acaba em obra que ele faz, ele ganha algumas coisas e tal. Acho que os sofás nem foi disso, era da casa dele mesmo que ele foi reformar e aí acabou dando pra gente. Essa lareira era de uma obra que a pessoa ia jogar fora, isso a gente falou, cara, não vai jogar fora não, traz aqui pra gente, daqui. Então, a gente, tudo lá é isso, ou comprado em brechó, ganhou de alguma forma para reaproveitar, ou a gente mesmo fez, né? Mas essa foto eu tinha que botar uma foto mais atual. A gente já tá ali com um balde de massa servindo para tá na linha do tempo. O que eu vou propor, inclusive de próximos passos? Já que a gente tá fazendo lives regulares no YouTube e LinkedIn, a gente pegar um dia que ele estiver na casa, que tem internet agora, a gente faz uma live com ele. A internet lá é bom, dá pra fazer uma live bem bacana. Ele trazer atualizado, né? E aí, pegando muito aquilo que você falou aquela hora, João, assim, das mudanças internas, né, que acontecem, assim, na gente, tava falando aquela hora, cara, eu entrei de um jeito nesse projeto e saí um outro Cláudio, depois completamente diferente, assim, aprender a lidar com a diversidade, com ter calma para resolver as coisas, a própria relação com a Mari, assim, com a família, e você saber, você ter confiança de que fala, cara, é possível, o que você quiser fazer é possível. Tudo que você quiser fazer é possível. Hoje em dia eu tenho clareza de falar isso, assim, não existe impossível, assim, pode ser difícil, pode ser que você não esteja disposto a se empenhar para aquilo naquele momento, mas não existe impossível, cara, assim, se você quiser alguma coisa, você vai achar um meio de fazer. Então, E assim, doutor, até pra você entender, grande lição. Quando ele começou a mostrar essa parada, foi passando um filme na cabeça, né, cara? Eu tô na minha 5ª jornada de empresa, bicho, já quebrei, já não... A gente brinca, né, Claudinho, aqui hoje em dia não mais, graças a Deus, mas por 90% do tempo a gente não sabia se no mesmo dia a gente ia ser capa da Exame ou do Serasa. Então, à medida que ele foi mostrando, cara, remeteu muito à vida real, né, cara? Porque no final do dia você tem uma empresa no Brasil, na hora que você liga o espírito MacGyver, falou, louco, isso aqui que eu achei que eu ia levar 10 anos, conseguimos fazer, bicho, agora nada segura. Não, cara, mas eu falo que eu acho que esse projeto, eu tenho dúvida se ele aconteceria se eu não tivesse tido essa minha experiência prévia na reserva, assim, porque, cara, o pessoal o Rony, o Nandão, o Zé, Jaime, essa galera foi muito MacGyver. Nossa, cara, muito MacGyver, assim, e eles sempre estimularam isso. Então foi isso, o negócio de eu fazer o WMS lá, eu mesmo instalar o Wi-Fi, sempre teve muito esse incentivo, assim, de falar, cara, putz, você não tem recurso, mas você tem um sonho, acredita nesse sonho e faz com o pouco que você tem. Pô, não vai ser o negócio perfeito? Não vai ser o perfeito, mas você... Sabe, é aquela história, assim, eu vejo, eu curto muito o negócio de
de moto também, né? Mas moto não de velocidade, essas motos estradeiras, né? Sim. E eu vejo muita gente, tem essas motos de 100 mil reais, Harley Davidson, 100 mil reais e tal, e às vezes tem muita gente que fala, pô, não tenho dinheiro pra comprar uma Harley dessa. Cara, mas de repente você tem dinheiro pra comprar uma moto mais baratinha. Você vai chegar no mesmo lugar, o vento no rosto é o mesmo, cara. Então, assim, não deixa de fazer as coisas que você não tem o recurso lá para aquilo. Faz de outro jeito. E você tocou num ponto muito importante, né? Dada a experiência que ele teve na reserva. Cara, de verdade, eu falei no começo, assim, todo mundo que você conversa, né, é esse o espírito, cara. Tantas coisas, e assim, e deu muito problema, né, Claudinha? A gente, quando vai conversar com outros clientes, e pergunta, não, mas a integração é tranquilo? Não, não é. Não, mas implementar PLM é tranquilo? Não, não é. Você vai me odiar uns 6 meses, aliás, 1 ano. 6 meses você vai começar a olhar na minha cara. E todos os problemas que a gente teve, nunca teve em qualquer momento da história um sentimento de empurrar culpa um pro outro, de achar culpado, de, né, Claudinho? Sempre foi intuito a solução focar... e aprendeu com erro para não cometer de novo. Acho que essa é o principal. E eu acho que isso é bem legal, assim, porque você fala, pô, é fácil, é tranquilo, não é tranquilo. Mas de repente no próximo vai ser mais tranquilo. Porque você já aprendeu, você já passou por essa dor. A mochila já tá mais cheia, exato, né? Exato. Aí aqui um pouco meio que para falar aqui dos aprendizados, né, assim, tipo, não pensar o tempo todo no final. Se você fica só pensando, cara, não tá pronto, aquela ansiedade do negócio final, isso te desmotiva e não curte o processo. Tá? Então, curtir o processo, comemorar cada etapa, ser adaptável. Assim, a gente precisou se adaptar muito lá, cara, porque o projeto durou 5 anos. Estava numa região meio inóspita, assim, fria. Sujinha, né? Sujinha. Cara, tinha época, lá existe época de seca, época de inverno lá chove bem pouco, chega na época de verão, chove dia sim, dia sim. Chove todo dia, chove o tempo todo. Então a gente precisou se adaptar com isso, falar o que dá para fazer quando estiver chovendo, o que não dá para fazer quando estiver chovendo. Vamos deixar isso aqui para fazer na época seca. Telhado, tem que colocar lá alguma cobertura para a gente conseguir trabalhar aqui embaixo. Então, ter o que a gente fala aqui dos dissabores, sabores e dissabores da natureza, né? Aprender a lidar com isso, trabalhar em equipe. Muitas vezes o em equipe pode ser o eu keep, mas nesse caso aqui, pô, eu tive uma parceria, uma dupla fantástica para esse projeto, que foi a Mari, então... E um ponto importante que você falou, é trabalhar com equipe que você tem, né? Não é? Exato. Porque às vezes você trabalha com equipe, você tem um engenheiro, 8 pedreiros, né? Não é assim, eu vou esperar ter um time de 30 pessoas para conseguir fazer tal projeto. Não, meu amigo, vai lá e faz. Só vai. E que com vontade tudo se aprende, cara, assim, acho que é isso, o que eu tava falando do conhecimento, o conhecimento tá aí, o conhecimento acho que nunca foi tão democrático. Pô, eu lembro quando eu era criança, cara, ia fazer pesquisa de escola, você tinha que ter umas enciclopédias, aí, putz, não tinha, minha mãe a gente não tinha lá em casa Barça, aí ia pegar na casa do amigo. É da época de vocês, não é da minha época. Ia pegar na casa do amigo a enciclopédia. Pô, hoje em dia você dá um Google ali, cara, o negócio sai pronto. Agora o chat GPT virou brincadeira, né? Eu imagino os professores devem estar todos ficando sem cabelo igual vocês, né? Porque os professores... Nem só Google, né? Você aprendeu tudo no YouTube, que realmente o estímulo visual, ver como faz, né, cara? Exato. Deixa eu falar, a tecnologia ela foi evoluindo, né? Primeiro era muito material em texto, aí depois foi com o YouTube lá, você já tinha o estímulo visual. Agora você já tem o chat GPT te dando resposta para algumas coisas. Eu não sei fazer, como é que eu faço? Pergunta pro chat, ele já te fala. Então, a tecnologia é impressionante. E é isso, no final de 2022 foi quando a gente declarou a casa como pronta e começou a receber amigos, e aí de lá pra cá a gente vem curtindo e falei, a casa nunca tá pronta, então a gente continua fazendo coisa na casa, vai melhorando uma coisa ou outra, botei lá o vidro no pergolado pra fechar melhor a varanda, colocamos umas redes naquela varanda, ficou uma delícia ali, aquela parte de rede. Mas a gente quer mais, né? Então é isso. Eu tenho ainda que resolver essa questão da energia elétrica. Quero fazer os chalés pros amigos. Eu acho que o mais gostoso é isso. Curtiu a jornada pra cacete. Exato. Show, cara. Vamos fazer a primeira live pra mostrar ali. Aí fala que o próximo faço expandir o sonho ainda mais. Aí é uma brincadeira. Isso aqui não é uma planta de nenhum chalé, mas foi só meio que uma brincadeira de um papel de guardanapo, você desenha ali uma planta e... Cara, nós temos que fazer uma parada dessa. A gente... Volta uma, por favor, Claudinho. Daqui do... Não, do guardanapo. O primeiro projeto da Emolde, de 7 anos atrás, foi no verso do... Sabe aquele papel que tem no restaurante?
Foi no verso do Madeira, eu e a Ju, a gente esperando pra entrar no... Isso é sensacional, cara. Fantástico. Ia ter show do Patati Patatá, alguma coisa assim das crianças, e eu tinha recém vendido minha empresa anterior, e a gente tava meio, tá, cara, o que a gente vai fazer agora, tal? Pô, vamos fazer um negócio pra moda, cara, vamos, como? E aí, literalmente, é um projeto, assim, que a gente foi, e aí o molde de hoje, se você olhar, para, não, tá de brincadeira, é o que a gente desenhou. Você tem Até temos, Pô, isso aí um quadro, vai virar um quadro, vai vai botar lá na... Pô, vai virar um quadro. Sensacional. Eu acho que tinha que ser com sobra da. Aí uma mensagem do Bernardinho. Bernardinho também é um cara que eu admiro pra caramba. Então é isso. Assim, a distância entre o sonho e a realidade é disciplina, né? Então é se você se não desistir, não parar no meio, você tá ali perseverando. Um pouco o que a gente falou, né? Que hoje as crianças, o mundo atual tá muito fácil, né? Então às vezes as crianças não têm essa disciplina, Inteligência emocional, inteligência emocional pra aguentar, né? Porque vai ter adversidade, vai ser difícil, não vai ser fácil, você vai errar, você vai bater com a cara. Mas se você tiver perseverança, você chega lá. Aí aqui só o Insta aí do Vale, vale.10.borboletas, quem quiser seguir, cara, a gente posta, hoje em dia tá muito mais em stories e tal, que a gente tem feito menos post, mas... Eu acompanho, eu sou... Cara, você que tá nos assistindo, procura lá vale.das.borboletas. Vou até deixar o link aqui na descrição já pra clicar direto. Isso, vale a pena, porque puta história incrível. É, bem legal. Cara, foi sensacional, assim, foi um projeto transformador, assim, eu digo um projeto transformador de vida, assim, isso mudou, eu falo que mudou a minha maneira de encarar a vida, assim. Imagina, de verdade, eu te falei isso naquele dia, eu falei, bicho, nós vamos ter que ir no podcast falar, porque é nesse detalhe, cara, que a gente tira a lição de um monte de coisa aplicável, muda muito a vida, você tá maluco, é um sonho que você botou de pé, e com a diversidade, com o que tinha de recurso, com o que tinha de gente, achei incrível, do cacete. Tanto é que a gente não tinha esse modelo no podcast, né, Delton? Sempre foi falar de varejo e tal. E sendo sincero, Claudinho, você trabalha com isso. Tudo que você não quer fazer na hora vaga é falar de varejo. Você quer descansar, você quer... Então, até, Delton, a gente chegou a falar disso, né? Eu fui velejar, há umas 3 semanas atrás, a gente teve uma prova lá em Bela? Não, no Rio mesmo, cara. No Rio? Na Ilha Grande, Angra. E vencemos, inclusive... E, cara, o meu sogro e o capitão que estava no veleiro com a gente, que foi o cara que liderou a porra toda lá, fez acontecer, eles passaram 45 dias velejando na Antártida. E com, cara, um monte de vídeo, um monte de história incrível. Então, eu comecei a ficar afim de trazer gente para contar história foda que tem a ver com construção de vida, disciplina e tudo mais. Porque, cara, eu acho que tudo, você acaba conseguindo transferir isso pro mundo de negócios. Assim, é isso. Assim, aqui, essa apresentação que eu passei aqui, eu acabei fazendo ela depois, a pedido, quando eu contei essa história lá o pessoal acompanhava e tal, mas um dia eu contei a história mesmo lá pro Jaime, pro Rony, e eles falaram, caralho, muito foda. Desculpa o palavrão aqui no podcast, mas muito foda e tal. A gente só fala palavrão. Eu tô me contando. Vamos fazer essa apresentação a gente tem os encontros, tinha uns encontros de planejamento semestral, né? Que você fala, pô, como é que vai ser o planejamento da empresa no semestre? Aí reúne os líderes todos da empresa e sempre nesses encontros eles levam alguém para fazer alguma palestra. Às vezes é uma palestra mais voltada técnica com algumas coisas, às vezes é mais motivacional. Então, pô, já foi lá o Bernardinho, já foi lá o cara da Magalu, já foi o cara lá do Mercado Livre. Aí me convidaram, falei, putz, tô importante pra caramba, tô igual essa turma de peso, né? Mas foi isso, eles falaram, cara, pô, não, vamos fazer uma apresentação nesse planejamento, na reunião de planejamento, preciso que se apresente. E aí, enfim, a gente montou lá com um time maravilhoso lá da reserva, a gente montou essa apresentação, e eu fiz a apresentação lá para todo mundo, foi mó barato, assim, a galera curtiu pra imagina. Isso aí o Delton falou, tem que virar treinamento de time de vendas, isso tem. Incrível, dá pra tirar vários, dá pra fazer um novo episódio agora que a gente sabe a história, só pra tirar insights disso aqui, cara, de verdade, dar pra aplicar muito. Total. Mas é isso, Delton Silva. Foda, né? Episódio literalmente pesado. Foi engraçado quando eu falei, Sandrão, já sei, velho, nós vamos fazer um episódio. Cara, o que isso tem a ver com o que a gente faz no podcast? Nada, mas aí é que tá a graça. Muito a ver, cara, muito a ver. Assim, parabéns. Legal, obrigado. Baita projeto. Cara, lição de vida total. Inclusive, queria te ouvir. Considerações disso.
E de verdade, assim, de tudo isso que ele trouxe, um conceito que você traz pro varejo, assim, pro nosso mercado, cara. Cara, quando eu vi isso daí, eu falei isso pro Claudinho, me despertou um negócio que eu acho que todo empreendedor passa, né, Claudinho, que é o anti-herói, assim, você começa a sua jornada desacreditado, porque 99% das pessoas ao redor, quando você fala que você é louco e tal, e aí você começa a acreditar um pouquinho mais, e aí as coisas vão acontecendo, e aí o MVP, e aí tem mais 2, 3 pessoas que começam a acreditar, e você começa a acreditar mais, quando você vai ver, tomar uma proporção que você já tinha imaginado, mas que você não sabia que ia chegar naquele momento, e aí chega um dado momento onde você tem aquele sentimento de MacGyver, pode vir o que for que a gente mata no peito, eu tô com as pessoas certas, com a estrutura certa, então a loucura já não é mais tão loucura. Então esse sentimento, cara, que eu acredito que o que movimenta o país é o sentimento de empreendedorismo, quer seja fora ou intra, é isso que faz o mundo girar. Isso é aplicável para a vida. Então, quando eu operei o joelho, há uns 2 anos atrás, cara, eu fiquei com um gostinho de, cara, fudeu, acabou minha vida. Não tem, pô, eu sempre fui atleta, já engordei pra cacete, agora que eu não vou emagrecer mesmo e não vou poder fazer tudo que eu sempre quis, eu fiquei com um sentimento de que minha vida ia ser aquilo pro resto da vida. E aí, de repente, meus moleques começaram a fazer judô, andar de skate. Eu falei, vou começar a andar a fazer com eles. Aí eu comecei skate, estourei o ligamento, cara, operei. Aí, enfim, aí comecei a fazer jiu-jitsu, entrando no judô agora, crossfit, já há muitos anos fazendo, eu comecei a resgatar aquele sentimento de, cara, eu tô vivo, eu tô cheio de energia e sentimento de MacGyver, pode vir o que for que eu tô preparado, quer escalar montanha, vamos escalar montanha, quer... Então, quando eu vi, foi bem nesse momento que eu estava nessa virada de chave. E eu venho falando muito disso nos mix-ups, né? O mix-up é a reunião que a gente tem, normalmente as empresas chamam de all hands, né? Que é aquela que participa todo mundo, a nossa chama mix-up. E o mix-up é para eu trazer contexto do que está acontecendo na U-Mode, em nível de números e coisas que aconteceram fora. E sempre eu tenho trazido essa mensagem, rapaziada, sangue no olho. Agora a gente vai, desculpa também o francês, cagar sangue aqui agora, mas agora a gente está no momento que a gente pediu a Deus pra cacete, que batalhamos muito para estar aqui. Agora, sem lamentação, só vamos. É isso. Cabeça de atleta mesmo, assim. Então, foi isso que me despertou, cara. Por isso que eu achei que fazia sentido. Você que está nos ouvindo aí, com certeza se identificou em alguma coisa na sua vida, alguma coisa que você se frustrou por ter desistido enquanto você poderia ter tirado um aprendizado para andar para frente, e você que, né, a maioria das pessoas acaba nem fazendo porque alguém não apoiou, alguém achou que era loucura. Então, acho que é essa mensagem que fica. Durante o processo, cara, a gente ouviu muito isso. Pô, vocês são doidos. O que vocês estão fazendo? Isso não vai dar em nada. Vocês não são pedreiros, vocês não são engenheiros. Essa casa vai cair. Vocês são doidos. Pô, larga isso. Tá gastando no final de semana. Pô, é isso. Todo projeto que você se dedica de verdade, de corpo e alma, você tem que renunciar a coisas, né? Era um final de semana nosso. Renunciou um monte de festa, convite para viajar para outros lugares com os amigos. Pessoal, cadê? Vamos lá? Não, tô na obra. Pô, mas vocês sempre estão aí, todo final de semana vocês estão aí. É porque tinha um objetivo final, né? Sensacional. Então, é isso, show. E você, Delton Silva, seu resumo, cara? Eu queria ouvir dele o recado que ele tem pro Hilbert. Vamos o Hilbert bem lá. Ele gostaria do segundo chalé comigo, era ser mais fácil. É o que a gente falou, só faltou o olho verde, bicho, senão eu tava fazendo um auê lá. Cara, eu curti demais, assim, eu acho que isso é algo que a gente vai levar para a equipe, a nossa equipe de marketing e vendas. E acho que vale, cara, a gente apresentar isso para a empresa como um todo, porque esse lance de você conectar o propósito, de na vida, cara, você conciliar os seus sonhos, os seus objetivos, ser resiliente, consistente. Cara, tem muito aprendizado aqui que, de verdade, eu queria compartilhar com a galera. Sim, porra. Porque, assim, o João começou a startup, os 4 sócios ali, né? Hoje a gente está chegando em 50 pessoas. E eu gosto muito dessa cultura que a gente olha pro time, respeitando os sonhos deles, onde eles querem chegar e tal. Até arrepia de falar assim. Então, acho que trazer esse contexto pra galera de que, porra, um sonho que levou 5 anos para ser construído. Qual é o sonho que a galera tá vivendo agora, que tá batendo aquela vontade de desistir? E que, porra, vamos continuar que realmente chega. E vale a pena. Vale a pena. Nossa, legal, cara. Isso é animal.
Sensacional. Pô, dava pra ficar horas, né, Deltão? Ficamos horas. Então, cara, queria te agradecer demais por essa baita aula, por essa baita lição de vida. Estamos ansiosos para ver os próximos episódios. Vamos fazer um 2 aí, né? Já com o quartinho do Wilbert. Exatamente. E, cara, mais uma vez, parabéns por ter descoberto mais esse convidado, trazendo essa história. E deixar o convite. Onde a gente está agora? Central? Aqui. Trazer um convite para você, pô. Deixe suas perguntas, seus comentários. No Spotify a gente tem a caixinha, no YouTube temos os comentários lá. Mande suas perguntas, a gente sempre encaminha para o convidado. Manda para o João também. Nos siga, compartilhe essa bela história aqui para que mais pessoas possam ser impactadas positivamente. Fechou? Fechou. E só fazer agradecimento final à nossa U-Mode, né? Que é quem viabiliza a bagaça toda aqui. Exatamente. Que é um sonho que hoje a gente tem muito orgulho de dizer que proporciona a realização de outros sonhos. Então a U-Mode é uma empresa de inovação 100% focada em moda. Nosso grande desafio é ajudar empresas como vocês a encontrar o produto certo para o cliente certo na hora certa. Para isso é imprescindível você digitalizar todo o seu processo, desde o planejamento até o sellout. E é para isso que a gente está aqui. Então a gente tem muito orgulho em dizer que hoje na U-Mode a gente tem especialistas do varejo que até outro dia estavam na sua cadeira, que foram executivos, que conhecem tudo, né? Foram diretores de planejamento, de estilo, de desenvolvimento, de engenharia, enfim, a gente tem lá um mix hoje de quase 50 pessoas especialistas e que vão ajudar você em alto nível a sair do outro lado. Show de bola. É isso. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.